Acabei de sair do tribunal, com a sentença de divórcio ainda na mão, quando marquei o número do meu pai no telemóvel. Disse apenas 2 frases. Pai, recupere todos os bens que a família do Tiago está a usar e demita-o do cargo de diretor, hoje mesmo. Atrás de mim, a família do meu ex-marido ficou em silêncio por alguns segundos, antes de um riso irromper. Não era um riso de alegria, mas sim aquele tipo de riso que se dirige a alguém que, na opinião deles, tenta manter a última centelha de dignidade depois de perder tudo. Eu estava no pátio do Tribunal Judicial de Lisboa, a olhar para a névoa fina que passava pelas telhas distantes. Aquela manhã estava mais fria do que o habitual. O frio de Lisboa, que normalmente nos faz encolher, mas por algum motivo não sentia o frio. Talvez porque o meu coração já estivesse gelado há muito tempo, Tiago desceu os degraus atrás de mim. Nas suas mãos também segurava a sentença de divórcio, mas o seu rosto estava tão aliviado que parecia quase exultante. A minha ex-sogra, Rita, caminhava ao lado, ajeitando o seu casaco de cachemira creme, falando alto o suficiente para eu ouvir. Vês? Eu disse desde o início, uma mulher que não sabe o seu lugar, mais cedo ou mais tarde, é abandonada. Ela virou-se para a irmã do Tiago e sorriu. Ainda bem que o meu Tiago abriu os olhos. Se tivesse que viver mais alguns anos com alguém como ela, a carreira dele teria ido pelos ares. Não me virei. Durante os 3 anos em que fui a nora daquela casa, cheguei a pensar que bastava ser decente, paciente e um pouco mais atenciosa. E mais cedo ou mais tarde, eles compreenderiam o meu coração. Mas as pessoas, por vezes, não melhoram só porque são bem tratadas. Há quem, quanto mais lhe dão, mais pensa ter o direito de abusar. Tiago passou por mim e parou por um instante. Clara, acho que depois de hoje devias ir descansar uns dias na casa dos teus pais. Olhei para ele, e ele continuou. A voz calma. Não faças nada de extravagante. Já estamos divorciados. Não quero ter que nos encontrar por causa de coisas desagradáveis no futuro. Olhei para o homem que outrora foi meu marido. O homem que há 3 anos, numa tarde chuvosa numa pequena rua sinuosa de Lisboa, me tinha pegado na mão e dito que, por mais difícil que fosse o futuro, nunca me largaria. Hoje, ele próprio me largara primeiro. Não só largou, como quis provar que me abandonar tinha sido a melhor decisão da sua vida. Eu sorri levemente. Relaxa. Também não quero encontrar-te por causa de coisas desagradáveis. Tiago franziu a testa. Talvez ele não esperasse que eu estivesse tão calma. Desde o dia em que ele me entregou os papéis do divórcio, toda a sua família esperava que eu chorasse, que eu implorasse, que eu fizesse um escândalo para salvar o casamento. Mas não fiz nada, apenas fiquei em silêncio. E naquela manhã, à frente do painel de juízes, assinei o meu nome sem tremer. Talvez tenha sido essa calma que o irritou. Ele queria que eu sofresse. Pelo menos que sofresse para provar que eu precisara dele. Mas naquele momento percebi uma coisa. O que mais magoa a mulher não é perder um marido, mas um dia perceber que o homem que ela amou nunca foi digno de todos os seus sacrifícios. Desci mais alguns degraus quando ouvi a minha ex-sogra gritar. Para aí. Virei a cabeça, e ela apontou o dedo para mim. Com quem estavas a falar ao telefone? Ouvi-te falar em recuperar bens e demitir um diretor. Ela virou-se para Tiago. Ouviste, Tiago? Tiago deu um sorriso forçado. Provavelmente estava muito agitada e a dizer coisas sem sentido, mãe. Antes que eu pudesse responder, a irmã de Tiago cobriu a boca com a mão e riu. Oh, meu Deus, depois do divórcio, ela faz um drama? Uma prima que estava ao lado também riu. A Clara deve pensar que é presidente de uma grande empresa. A minha sogra elevou imediatamente a voz. Se ela tivesse dinheiro e poder, não teria vivido nesta casa durante os últimos 3 anos como uma miúda sem nada. Ela olhou para mim de cima a baixo. Sabe de uma coisa, Clara? Não penses que podes assustar alguém com algumas palavras. Os bens da minha família, o trabalho do meu filho, o que é que tu tens a ver com isso? Eu permaneci em silêncio. Foi esse silêncio que a irritou ainda mais. Ela aproximou-se. Pergunto-te, quem te deu o direito de telefonar para despedir o meu filho? Tiago puxou a mão da mãe. Deixa pra lá, mãe. Vamos embora. Mas ela não cedeu. Talvez durante todos aqueles anos ela se tivesse habituado a ver-me curvada. Tão habituada que, ao ver-me de pé e ereta,
Sentiu aquilo como um insulto. Ela apontou diretamente para o meu rosto. Olha para ti, acabada de divorciar, e ainda pensas que és poderosa. O meu filho é diretor. Ganha muitos milhares de euros por mês. E muitas pessoas o admiram. E tu, o que é que tens? Essa pergunta trouxe-me muitas recordações. Durante os últimos 3 anos, sempre que a família de Tiago tinha alguma festa, a minha sogra apresentava o filho com orgulho na voz. O meu filho é diretor de uma grande empresa. Ela sempre dizia isso, e quando se referia a mim dizia apenas: ela faz umas coisas por aí, sem grande importância. Ela não sabia que o meu trabalho sem grande importância era gerir os itens de investimento que a própria empresa de Tiago estava a operar. Ela não sabia que cada projeto de que Tiago se gabava aos amigos tinha de passar por reuniões onde o meu nome constava na lista de aprovação. Ela ignorava completamente que a moradia onde a família vivia nunca tivera como proprietário Tiago. Até o carro que Tiago conduzia todos os dias era um veículo pertencente ao patrimônio empresarial, mas nunca disse nada. Não porque tivesse medo, mas porque quis acreditar que, numa família, não era preciso usar dinheiro e estatuto para provar o próprio valor. Enganei-me. A minha sogra, ao ver que eu não respondia, soltou um risinho. Não tens mais nada para dizer, pois não? Olhei-a diretamente nos olhos. Não responder não significa que não tenha nada para dizer. Ela sorriu. Então fala. Olhei para Tiago. Há coisas que, uma vez ditas, não podem ser desfeitas. Tiago cruzou os braços. Clara, não tornes as coisas ridículas. Eu assenti. Certo. Virei-me e o meu telemóvel tocou. Olhei para o ecrã. Era o meu pai a ligar de volta. Atendi. Pai, já recebi a informação. A sua voz estava calma como sempre. Tens a certeza? Olhei para o céu de Lisboa, coberto por um tom cinzento claro. Há 3 anos, eu tinha dito ao meu pai que queria escolher a minha própria vida. Ele concordou. Deu-me o direito de amar, de errar, de experimentar as coisas que um adulto tem de passar sozinho. Mas antes de desligar o telefone hoje, o meu pai perguntou-me apenas uma coisa. Precisas da minha ajuda para alguma coisa? Eu respondi. Não preciso que vingues ninguém, pai. Só preciso que coloques tudo de volta no seu devido lugar. No telefone disse, tenho a certeza. Do outro lado, silêncio por alguns segundos. Depois o meu pai respondeu, certo, antes das 5 da tarde, todas as decisões serão enviadas. Desliguei o telefone. Imediatamente, o riso irrompeu atrás de mim. A minha ex-sogra agarrou a barriga a rir. Oh, meu Deus, ouviste? Antes das 5 da tarde, diz ela. A irmã de Tiago abanou a cabeça. O choque do divórcio deve ter sido demasiado. Tiago olhou para mim, os olhos sem paciência. Ele aproximou-se. Clara, se estiveres a passar por problemas psicológicos, acho que devias procurar ajuda. A minha sogra apoiou imediatamente. É isso mesmo. Ela enlouqueceu. Ela virou-se para as pessoas que estavam por perto e gritou. Alguém sabe onde levar alguém com problemas mentais? Mal se divorciou e já está a dizer disparates. Levem-na para um hospital psiquiátrico para não incomodar mais ninguém. Ouvi cada palavra claramente, mas não fiquei zangada. Talvez, quando alguém é ferido por muito tempo, chega um ponto em que essas palavras já não doem. Apenas achei engraçado. Engraçado porque aquela mulher ainda pensava que estava numa posição superior. Ela não sabia que, em apenas algumas horas, compreenderia o que é sentir o mundo em que se acreditava virar de repente. Virei-me e caminhei em direção ao portão. Nesse instante, um carro preto parou lentamente no pátio. A atmosfera mudou. Não era um carro comum. A matrícula era tão familiar que Tiago congelou assim que a viu. Ele já tinha visto aquele carro em reuniões de alto nível do grupo empresarial. Um homem de fato saiu, abriu rapidamente a porta de trás. Depois virou-se para mim e fez uma leve vênia. Senhora Clara, o carro está pronto. Não entrei no carro imediatamente. Atrás de mim, o riso cessara. Ouvi a minha sogra perguntar a Tiago, com uma voz mais baixa, de quem é aquele carro? Tiago não respondeu.
o rosto pálido. Porque o homem que acabara de abrir a porta do carro era o assistente pessoal do meu pai. E poucos segundos depois, o telemóvel de Tiago começou a tocar incessantemente. Eu sabia que a chamada que ele estava prestes a receber seria o primeiro sinal de que as coisas tinham, de facto, começado a mudar. Entrei no carro e fechei a porta. Através dos vidros escuros, vi toda a família de Tiago ainda ali, as pessoas que acabavam de rir-se de mim. Não lhes correspondi o sorriso. Apenas me sentei em silêncio, a ver a cidade de Lisboa desaparecer atrás do vidro. O casamento de 3 anos terminara, mas até aquele momento, a família de Tiago ainda não sabia que o que acabavam de perder não era apenas uma nora. Acabavam de afastar de suas vidas a única pessoa que poderia ter mantido tudo o que tinham. O carro afastou-se lentamente da área do tribunal, seguindo as ruas familiares de Lisboa. Pela janela, as árvores de pinho permaneciam imóveis na névoa suave. Alguns pequenos cafés já estavam cheios, e as pessoas lá fora continuavam as suas manhãs com tranquilidade. Só a minha vida acabava de fechar um capítulo. Sentei-me no banco de trás, com as mãos sobre os joelhos. A sentença de divórcio ainda estava na minha mala, tão leve que mal a sentia, mas sabia que aqueles poucos papéis tinham oficialmente cortado 3 anos de casamento. O assistente, sentado à frente, olhou pelo espelho retrovisor. Senhora Clara, quer ir para casa? Olhei pela janela. Não, leve-me para a colina do Parque Florestal de Monsanto. Ele acenou suavemente com a cabeça. A estrada para o parque serpenteava por entre os pinhais. A névoa da manhã de Lisboa ainda não se dissipara completamente. A paisagem era tão bela que facilmente se esquecia que neste lugar também existiam casamentos desfeitos, famílias desintegradas e pessoas capazes de ferir umas às outras com apenas algumas palavras. Fechei os olhos. Há 3 anos, se alguém me tivesse dito que eu estaria sentada neste carro, a sair do tribunal após o divórcio com Tiago, eu certamente não teria acreditado, porque naquela altura eu amava-o sinceramente. Tiago e eu conhecemo-nos numa tarde de fim de ano. Naquela época, eu acabara de voltar a Lisboa depois de quase 2 anos a trabalhar no estrangeiro. Não contei a muitas pessoas sobre a minha verdadeira identidade. Até mesmo na empresa, apenas alguns dos mais altos executivos sabiam que eu era filha do senhor Afonso, o fundador do grupo que investia em vários projetos de turismo e imobiliário na região do Alentejo. Desde criança, o meu pai sempre me ensinou que o dinheiro pode dar uma vida mais fácil, mas também pode dificultar distinguir quem é sincero. Talvez por isso, ao crescer, sempre tentei viver da forma mais normal possível. Aluguei uma pequena casa perto do centro, conduzia o meu próprio carro para o trabalho, cozinhava as minhas refeições e resolvia os meus próprios problemas. Não queria que ninguém olhasse para mim e imediatamente pensasse nos bens do meu pai. No dia em que conheci Tiago, ele era apenas um gestor de projeto. Naquele dia chovia, eu tinha acabado de uma inspeção num terreno na periferia quando o meu carro avariou. No momento em que estava na berma da estrada a chamar por ajuda, Tiago passou. Ele parou o carro. No início, pensei que fosse apenas uma ajuda normal, mas depois desse dia começamos a encontrar-nos mais vezes. Tiago não sabia quem eu era. Ele apenas sabia que me chamava Clara, que trabalhava com investimentos e estava frequentemente nos projetos. Contou-me que nascera numa família comum em Lisboa. O pai falecera cedo. A mãe tinha um pequeno negócio. Ele era o único filho. Por isso, desde pequeno, sempre quis ter sucesso para que a mãe pudesse viver melhor. Talvez tenha sido essa história que me fez sentir empatia. Tiago era muito trabalhador. Pelo menos nos primeiros anos eu realmente acreditava nisso. Ele não era o tipo de homem que usava palavras bonitas. Sabia ser atencioso no momento certo, lembrava-se de pequenas coisas que eu tinha dito, esperava debaixo da chuva que eu saísse do trabalho só para me trazer um café quente. Essas coisas, para uma mulher que crescera num ambiente onde todos falavam de contratos, projetos e lucros como eu, tornaram-se algo que fez o meu coração vibrar. Amei Tiago quando ele não tinha nada, e isso era algo de que eu me orgulhava. No dia em que o levei para apresentá-lo ao meu pai, disse apenas que Tiago era o homem com quem eu queria casar. O meu pai olhou para ele por muito tempo. Lembro-me que naquela noite, depois de Tiago ter ido embora, o meu pai perguntou-me: "Já pensaste bem?" Eu acenei afirmativamente. O meu pai não perguntou mais nada.
Disse apenas: se esta é a tua escolha, eu respeito, mas tens de te lembrar. Eu posso dar-te uma vida confortável, mas não posso viver a tua vida por ti. Eu entendi. E ainda assim escolhi Tiago. No dia do casamento, a sua família não sabia exatamente quem era o meu pai. Apenas disse que ele era um empresário em Lisboa e tinha alguns investimentos em Sintra. A mãe de Tiago chegou a perguntar-me quanto dinheiro meu pai tinha, e eu apenas sorri, dizendo que nunca me tinha importado com isso. Talvez desde aquele momento ela já estivesse insatisfeita. Ela sempre gostou de coisas claras. Que tipo de família tinha uma nora? Quanto patrimônio tinha? Que benefícios poderia trazer ao seu filho? Quanto a mim, aos olhos dela, eu era uma rapariga sem uma profissão bem definida, que não se gabava da sua família e que não agia de forma submissa como ela desejava. Depois de casar, mudei-me para a casa de Tiago. Era uma moradia localizada numa rua tranquila de Lisboa. No primeiro dia em que entrei na casa, pensei o quão sortuda era a minha vida. Mal sabia eu que, mais tarde, aquela mesma casa seria o lugar onde eu aprenderia como a paciência pode transformar alguém num fraco aos olhos dos outros. Tiago mudou muito rapidamente depois de ser promovido. No início, pensei que era apenas a pressão do trabalho. Ele chegava mais tarde, falava mais ao telefone. Os jantares em família tornaram-se menos frequentes. Mas eu não o censurei, porque sabia que quando alguém assume uma grande responsabilidade, o seu tempo já não lhe pertence. Apenas não esperava que parte dessa responsabilidade fosse criada discretamente pela minha própria família. Depois do casamento, o meu pai perguntou-me se eu queria que ele apoiasse Tiago no desenvolvimento da sua carreira. Eu recusei. Não queria que Tiago pensasse que tinha alcançado uma posição superior graças à mulher. Mas o meu pai disse que, se Tiago realmente tivesse capacidade, dar-lhe mais oportunidades não seria errado. Por isso, ele instruiu algumas pessoas no grupo a prestarem atenção a Tiago. Tudo foi feito de acordo com o procedimento. Tiago recebeu projetos maiores, contactou parceiros importantes e participou em cursos de formação de gestão. Mas o mais importante é que Tiago não sabia de onde vinham essas oportunidades. Ele sempre pensou que tudo era graças a si próprio, e eu não o contrariei. No dia em que Tiago foi nomeado diretor de filial, a minha sogra deu uma grande festa. Convidou muitas pessoas conhecidas. Durante toda a festa, ela falava apenas de uma coisa: o meu filho é tão inteligente. Ela orgulhava-se onde quer que fosse. Tiago é tão jovem e já é diretor. Homens ambiciosos devem ser assim. Eu sentei-me ao lado e apenas sorri. Uma das minhas primas perguntou-me: e a Clara, que trabalho fazes, que te vejo sempre tão livre? Antes que eu pudesse responder, a minha sogra disse: ela faz umas tarefinhas. As mulheres só precisam de saber cuidar da família. Toda a mesa riu. Eu permaneci em silêncio. Tiago estava ali. Ele ouviu, mas não disse uma palavra para me defender. Naquele momento, senti-me triste, mas ainda me consolei, pensando que minha sogra era apenas inconsciente. Depois, a mesma coisa aconteceu uma segunda vez, e uma terceira, até que um dia percebi que já não era inconsciência. A mãe de Tiago realmente acreditava que eu dependia do seu filho. Ela não sabia que todos os meses eu continuava a depositar uma quantia fixa para as despesas da casa. Ela não sabia que parte das propinas do filho da irmã de Tiago também era secretamente apoiada por mim. Ela ignorava completamente que a moradia onde ela vivia, o carro que Tiago usava e muitas das despesas relacionadas com o trabalho dele vinham do sistema empresarial da minha família. Não disse nada. Sempre pensei que um dia, quando todos se entendessem melhor, estas coisas já não importariam. Mas talvez fosse demasiado ingênua. Há pessoas que não apreciam o silêncio. Elas veem o silêncio apenas como prova de que não se tem nada para retribuir. O carro parou perto do Parque Florestal de Monsanto. Saí e o ar frio na cara revigorou-me. Fiquei a olhar para o lago por um longo tempo e o telemóvel tocou novamente. Desta vez, era Tiago. Olhei o nome dele no ecrã, mas não atendi. Parou de tocar, e um segundo depois, ele ligou novamente. Ainda não atendi. A terceira chamada, atendi. A voz de Tiago reverberou, já não tão calma como antes. Clara, o que é que acabaste de dizer ao teu pai?
Perguntei. O que se passa? Ele ficou em silêncio. Ouvi o barulho de carros e vozes confusas do outro lado. Depois Tiago disse: A empresa acabou de me ligar. Pediram-me para voltar imediatamente. Eu respondi: Então volta. Clara, isto tem a ver contigo? Olhei para o lago à minha frente. Já lhe tinha dado muitas oportunidades para fazer essa pergunta, mas foi só hoje que ele perguntou. Não respondi diretamente. Apenas disse a Tiago: De agora em diante, o que te pertence fica para ti. Quanto ao que nunca te pertenceu, talvez seja a hora de voltar ao seu devido lugar. Desliguei o telefone. O vento do lago soprava. Fiquei ali por muito tempo e, de repente, lembrei-me de uma noite, há não muito tempo. Foi a primeira vez que vi Tiago sentado num café com outra mulher. Eles não fizeram nada de impróprio. Mas a forma como ele a olhava, percebi que já não era a única no seu coração. A partir desse momento, comecei a investigar tudo em segredo e o que descobri depois fez-me perceber que este casamento talvez já tivesse acabado há muito tempo. Apenas hoje é que eu tinha oficialmente saído dele. Deixei o Parque Florestal de Monsanto quando o sol já estava alto e a névoa começava a dissipar-se, revelando a superfície tranquila da água e os pinheiros verdes. Lisboa permanecia linda, como se nada tivesse acontecido. Mas eu sabia que a partir de hoje, muitas coisas na minha vida não seriam as mesmas. O meu telemóvel tocou mais algumas vezes na bolsa. Desta vez, não era só Tiago. A minha ex-sogra ligou, a irmã de Tiago ligou. Depois, o telefone fixo da empresa. Desliguei o som do telemóvel. Durante os últimos 3 anos, sempre que aquela família ligava, onde quer que estivesse ou o que quer que fizesse, eu tentava atender. A minha sogra precisava de comprar algo, eu ia. A neta dela estava doente, eu levava-a ao hospital. Quando ela tinha visitas, ligava-me para eu cozinhar. Quando Tiago estava em viagem de trabalho, eu cuidava da mãe dele por ele. Cheguei a pensar que era a responsabilidade de uma esposa, mas quanto mais o tempo passava, mais eu entendia que o sacrifício só é valioso quando os outros o valorizam. Se apenas uma pessoa se esforça, esse casamento, mais cedo ou mais tarde, torna-se um fardo. Não percebi a mudança na família do Tiago de um dia para o outro. Tudo começou com pequenas coisas. Primeiro, ele deixou de perguntar se eu já tinha jantado. Depois, as noites em que chegava a casa muito tarde, com o cheiro de um perfume que não era o meu. E o telemóvel dele começou a ficar sempre virado para baixo na mesa. Algumas noites, acordava às 2 da manhã e via Tiago na varanda a falar muito baixinho. Sempre que eu perguntava, ele respondia que era um parceiro de negócios. Eu acreditei, porque nessa altura eu ainda queria acreditar. Talvez esse tenha sido o meu maior erro. Uma mulher apaixonada é muitas vezes muito boa a encontrar razões para proteger o seu homem. Ele está ocupado com o trabalho, está cansado por isso, está irritadiço, esqueceu o aniversário porque a pressão é muita, não é tão atencioso como antes porque a vida mudou. Eu disse-me tudo isso, até uma tarde chuvosa, há quase 3 meses. Naquele dia, tinha acabado uma reunião com um grupo de investidores num hotel na Avenida da Liberdade. A reunião demorou mais que o previsto. Ao sair do lobby, vi Tiago. Ele estava sentado num café em frente. No início, pensei em atravessar a rua para o chamar, mas depois vi a mulher sentada em frente a ele. Ela era bastante jovem, vestida com elegância, com longos cabelos a cair-lhe sobre os ombros. Não ouvi bem o que estavam a dizer, mas vi a forma como Tiago a olhava. Aquele olhar costumava ser para mim. Não era o olhar de um homem a falar com um parceiro de negócios. Fiquei ali, debaixo do toldo, por muito tempo. A chuva em Lisboa, naquele dia, não era forte, apenas uma garoa, mas o suficiente para gelar o ar até os ossos. Não entrei. Virei-me e fui embora. Naquela noite, Tiago chegou a casa quase às 10. Disse que tinha jantado com clientes. Eu estava sentada na sala, e na mesa ainda estava o jantar que eu tinha preparado. Tiago olhou para mim e perguntou: "Por que não comeste ainda?" Eu respondi: "À tua espera." Ele hesitou um pouco e depois disse: "No futuro, não precisas de esperar. Eu estou muito ocupado." Aquela frase era muito normal, mas eu entendi que, por vezes, um casamento não termina com um grande acontecimento.
Ele morre lentamente com frases como essa. A partir daquele dia, comecei a observar. Não contratei ninguém para seguir Tiago. Também não verifiquei o telemóvel dele em segredo. Não queria tornar-me o tipo de pessoa que vive na desconfiança. Mas há verdades que não é preciso procurar para que apareçam. O nome daquela mulher era Sofia. Ela era representante de um grupo empresarial que queria colaborar com a empresa de Tiago num novo projeto de turismo e lazer no Alentejo. A sua família tinha posses. O pai tinha muitos contactos no mundo dos negócios. A minha sogra sabia da Sofia antes mesmo de eu a descobrir. Soube disso numa noite. Naquele dia, ela estava a falar ao telefone na cozinha com uma prima. Acabei de descer as escadas e ouvi-a rir. Aquela miúda é bonita e tem uma família respeitável. Se o Tiago se casasse com ela, seria como um tigre a ganhar asas. A pessoa do outro lado da linha disse algo. A minha sogra respondeu. E a Clara? Sabe, depois de 3 anos de casamento, ela não ajuda em nada o meu filho. Uma mulher que só sabe ficar calada, que não sabe fazer contatos, que não sabe apoiar a carreira do marido, para que a manter, fiquei ali por muito tempo. Naquele momento, percebi, não era que ela não soubesse que eu estava a esforçar-me. Ela simplesmente não queria admiti-lo. Lentamente entrei na cozinha e depois perguntei a Tiago. Sabes o que a mãe está a dizer sobre nós? Tiago ficou em silêncio por um momento e depois respondeu. A mãe é idosa. Por que te importas? Olhei para ele. E a Sofia? Tiago olhou-me diretamente nos olhos. Ela e eu somos apenas parceiros de negócios. Perguntei. Apenas parceiros de negócios? Ele começou a ficar irritado. Clara, estás a duvidar de mim? Não respondi. Ele continuou. Já disse, o meu trabalho agora é diferente. Tenho que socializar, tenho que expandir os meus contactos. Se não entendes, não compliques as coisas. Aquela frase fez-me rir. Não de alegria, mas porque percebi que o homem à minha frente tinha mudado demasiado. Antigamente, sempre que havia um mal-entendido, Tiago era sempre o primeiro a explicar. Mas agora, bastava-me fazer uma pergunta, e ele já a via como um aborrecimento. Depois daquela conversa, comecei a verificar os projetos que Tiago estava a gerir. Inicialmente, o meu objetivo era simples. Só queria saber qual era o verdadeiro papel de Sofia no seu trabalho. Mas quanto mais via, mais coisas erradas encontrava. Alguns contratos eram assinados demasiado depressa. Alguns subcontratados ligados a familiares de Tiago tinham custos adicionais incomuns, e os relatórios de justificação eram muito superficiais. Não tirei conclusões precipitadas, porque todas as empresas têm problemas que precisam de ser verificados. Pedi ao Departamento de Auditoria Interna para fazer uma revisão secreta. Ninguém devia informar Tiago. Também não disse ao meu pai imediatamente. Queria confirmar uma coisa por mim mesma. Tiago estava apenas a mudar por causa do nosso afeto, ou tinha ele realmente se tornado outra pessoa? O resultado desiludiu-me mais do que eu esperava. Tiago não só tinha problemas no casamento, como tinha começado a usar o seu poder para colocar parentes em posições importantes. O irmão e a irmã dele foram contratados para um departamento de projetos, embora não tivessem experiência suficiente. Um primo de Tiago era o proprietário da empresa que fornecia serviços à filial. Essas ações não eram suficientes para concluir imediatamente que se tratavam de infrações graves, mas a forma de agir de Tiago já estava muito longe dos princípios de gestão estabelecidos pelo grupo. Sentei-me sozinha no meu escritório até quase a meia-noite, com as pastas de documentos na mesa. No meu coração havia apenas uma pergunta. Quando é que ele começou a mudar? Ou, na verdade, a sua verdadeira natureza era sempre assim. Mas antes, ele não tinha poder suficiente para revelar. Lembrei-me do dia em que Tiago foi nomeado diretor. Naquela noite, ele abraçou-me e disse: Finalmente consegui. Perguntei: Estás feliz? Ele respondeu: Claro que sim. Não quero que tenhas que sofrer mais no futuro. Naquela altura, eu acreditei. Até me senti orgulhosa do homem que tinha escolhido, que crescia dia após dia. Mas agora, olhando para trás, percebo o mais assustador não é uma pessoa pobre que muda depois de ter dinheiro.
O mais assustador é quando as pessoas começam a acreditar que tudo o que têm é merecido só por elas. O excesso de autoconfiança transforma-se facilmente em arrogância. E a arrogância muitas vezes faz com que as pessoas se esqueçam de quanta ajuda receberam. Uma semana depois de ter recebido os primeiros resultados da auditoria, Tiago entregou-me os papéis de divórcio. Ele os colocou na mesa de jantar. Lembro-me muito bem daquela noite. Chovia em Lisboa. A minha sogra estava sentada no sofá, sem demonstrar surpresa. Olhei para os papéis por muito tempo e depois perguntei a Tiago: "Tens a certeza?" Ele respondeu imediatamente: "Tenho." Perguntei novamente: "É por causa da Sofia?" Tiago ficou em silêncio. Aquele silêncio era a resposta. A minha sogra interveio. "Clara, quando o amor acaba entre um casal, divorciar-se é normal. Não se façam sofrer mais." Olhei para ela, a mulher que sempre me chamara sua nora. Quando o casamento se desfez, ela só se importava que o filho fosse livre. Tiago disse: "Acho que devias entender o teu lugar." Aquela frase fez-me levantar a cabeça. "O meu lugar?" Ele continuou: "Eu agora já não sou o mesmo de antes. O meu trabalho, os meus contactos, o meu futuro, tudo precisa de uma esposa mais adequada. Não quero continuar um casamento em que nenhum de nós é feliz." Ouvi cada palavra. Naquele momento, o meu coração doeu, mas a dor durou muito pouco, porque depois surgiu outro sentimento: clareza. Olhei para o homem que tinha prometido passar a vida comigo. Depois disse: "Certo, aceito o divórcio." Tiago pareceu surpreso. Talvez esperasse uma discussão, mas eu não lhe a dei. Pedi apenas uma coisa: dá-me alguns dias para tratar da papelada restante. Tiago concordou imediatamente. Ele não sabia que, naqueles dias, eu não estava a tentar salvar o casamento. Apenas estava a terminar de verificar tudo o que estava relacionado com ele. Eu queria que, quando o casamento terminasse oficialmente, tudo entre nós ficasse claro. Sentimentos são sentimentos, bens são bens, trabalho é trabalho, e o que não pertencia a Tiago, mais cedo ou mais tarde, teria de voltar ao seu devido lugar. Na manhã em que assinamos o divórcio, eu assinei os papéis com calma. Tiago olhou para mim e perguntou: "Não tens nada a dizer?" Levantei a cabeça. "Tenho." Ele esperou até que saíssemos do tribunal. Tiago franziu a testa. Não entendeu. Mas algumas horas depois, quando o seu telemóvel na mesa de reunião tocou incessantemente e a secretária informou que o conselho de administração o estava à espera, Tiago talvez tenha começado a entender. Aquele divórcio não era o fim de tudo, era apenas o momento em que todas as verdades eram permitidas a regressar ao seu devido lugar. Mal desliguei o telefone com Tiago. O telemóvel do assistente tocou novamente. Ele olhou para o ecrã, atendeu. E em menos de 1 minuto, virou-se para me dizer: "Senhora Clara, a empresa acabou de enviar um comunicado. O conselho de administração solicitou que o senhor Tiago compareça a uma reunião de emergência às 14h." Não perguntei mais nada. Eu sabia o que estava por vir, não porque o meu pai quisesse vingar-se de Tiago, mas porque as inspeções que eu tinha secretamente conduzido nos últimos tempos já eram suficientes para o Departamento de Auditoria Interna começar a esclarecer a situação. Apenas não esperava que tudo acontecesse tão rapidamente. Enquanto isso, Tiago ainda não tinha percebido. Ele provavelmente ainda pensava que era apenas um ataque de raiva de uma esposa recém-divorciada. Por volta das 11h, recebi uma mensagem da chefa de gabinete. O processo foi encaminhado ao Conselho de Administração com a recomendação de suspensão temporária dos poderes de gestão do senhor Tiago durante a investigação. Li e desliguei o ecrã, sem alegria nem satisfação. Apenas senti um vazio no coração, difícil de descrever. Eu sempre quis que Tiago tivesse sucesso, estive ao seu lado nos dias em que ele não tinha nada. Fiquei feliz ao ver o seu nome na lista de jovens gestores promissores. Nunca pensei que um dia eu própria assistiria à decisão de suspender o seu cargo, mas há coisas que, quando vão longe demais, não se pode encobrir com sentimentos. Às 14h, na sala de reuniões da empresa, Tiago entrou com um semblante ainda calmo. Ele pensava que era apenas uma reunião incomum. Na sala estavam o diretor-geral do grupo empresarial, o representante jurídico, o auditor interno
e alguns membros do conselho de administração. Tiago puxou uma cadeira e sentou-se. O que se passa? Ninguém respondeu imediatamente. O responsável pela auditoria interna colocou uma pasta de documentos à sua frente. O representante jurídico disse com calma: é o processo de auditoria de decisões de pessoal e contratos adicionais durante o período em que exerceu o cargo de diretor. Tiago continuou a folhear. Nomes de primos, nomes de outros familiares, nomes de uma empresa de serviços ligada aos seus parentes. Ele levantou a cabeça. Tudo isto seguiu os procedimentos. O representante da auditoria interna olhou para ele. Não concluímos que tenha havido violações, mas existem indícios suficientes para iniciar uma auditoria independente. Tiago começou a perder a calma. Por que auditar agora? Ninguém respondeu à sua pergunta. Um membro do conselho de administração disse: Senhor Tiago, durante a investigação, o senhor está temporariamente proibido de exercer os seus poderes de diretor. Tiago levantou-se abruptamente. Suspensão temporária? Certo. Tenho o direito de saber o motivo. O senhor receberá a decisão por escrito. Tiago olhou em volta da sala. Esta é a posição que levei anos a conquistar. Ninguém negou isso. Mas um dos membros do conselho de administração disse, muito lentamente: não estamos a tirar-lhe as suas conquistas. Estamos apenas a suspender temporariamente os seus poderes para verificar se os utilizou de acordo com as regras. Tiago não disse mais nada. Sentou-se, com as mãos apertadas. Nesse momento, o seu telemóvel tocou. Era a mãe dele. Tiago não atendeu, mas o telemóvel continuou a tocar. Ele olhou para o ecrã e depois levantou-se para sair da sala. Mal saiu para o corredor, ouviu a voz da mãe. Onde estás, Tiago? Na empresa. A empresa tem algum problema? Quem te disse, mãe? Ouvi dizer que vieram verificar os documentos da casa. Tiago parou. O que é que a mãe está a dizer? Algumas pessoas trouxeram documentos. Disseram que esta moradia é um ativo da empresa e que precisam de verificar o direito de uso novamente. Tiago não conseguiu dizer nada. A sua mãe continuou. Volta para casa. Mãe não está a entender nada. Ele desligou a chamada. Na sua mente, imediatamente ecoou a frase de Clara antes do tribunal. Recupere todos os bens que a família do Tiago está a usar. Naquele momento, ele tinha rido. Agora, não conseguia mais rir. Naquela tarde, o carro de Tiago havia acabado de chegar à moradia, quando algumas pessoas já o esperavam. Não eram polícias. Ninguém estava a causar confusão, apenas representantes legais e da gestão de ativos da empresa. Eles apresentaram os documentos educadamente. Desculpa, senhora. Precisamos de reconfirmar o direito de uso da casa de acordo com o contrato. A mãe de Tiago pegou nos papéis, as mãos a tremer. Esta casa é do meu filho. O responsável respondeu. Senhora, os documentos mostram que a casa pertence à empresa. Ela não acreditou. Não pode ser. O meu filho vive aqui há 3 anos. Sim, de acordo com o registro, este é um bem cedido a um executivo de alto nível para uso durante o seu mandato. A mãe de Tiago olhou para ele. Tiago, diz alguma coisa. Tiago ficou imóvel. Ele sabia que tinha assinado a documentação de aceitação da casa, mas antes nunca tinha pensado no verdadeiro significado da frase ativo da empresa. Ele pensava que era um direito seu. Agora ele percebia que os direitos andam de mãos dadas com o cargo. Quando o cargo não existe mais, os direitos não podem ser automaticamente dele. A sua mãe começou a entrar em pânico. Então, o que fazemos agora? O responsável disse suavemente. Enquanto se aguardam os procedimentos, a família pode permanecer pelo período informado. Ninguém está a pedir que saiam hoje, mas aquela frase não a acalmou, porque, pela primeira vez, ela percebeu que o que ela sempre considerou como garantido nunca tinha realmente pertencido à sua família. Naquela noite, Tiago sentou-se sozinho na sala. A sua mãe andava de um lado para o outro. É tudo culpa da Clara. Ela rosnou. Ela está a vingar-se de nós. Tiago não respondeu. Ela virou-se. Tens de fazer alguma coisa. Tiago olhou para a mãe. Queres que eu faça o quê? Ir ter com ela e pedir-lhe para anular tudo isto? Tiago ficou em silêncio por muito tempo. Pegou no telemóvel e ligou para a Clara. A primeira vez, ninguém atendeu.
A segunda, também não. A terceira vez, Clara atendeu. A sua voz estava calma. O que se passa? Tiago inspirou profundamente. Sabes o que se passa na empresa, não sabes? Sei. Podes pedir ao teu pai para parar? Não estou a dizer ao meu pai para te vingar. Tiago silenciou-se. Clara continuou. Estás a ser investigado por questões relacionadas com o teu trabalho. Se não fizeste nada de errado, não precisas de ter medo. E a casa? A casa não é tua. Tiago apertou o telemóvel. Eu sei, mas a minha mãe está lá. Eu sei. Então queres que vamos para onde? Clara ficou em silêncio por alguns segundos. Não quero que a tua mãe passe por isso. A empresa dará um tempo para a tua família se organizar, mas não posso pedir ao meu pai para manter um bem que não te pertence. Tiago soltou um riso fraco. Pela primeira vez nesse dia, a sua voz já não estava zangada. Tu preparaste tudo isto antes, não foi? Preparei-me para me proteger, não para te prejudicar. Tiago não disse nada. Clara continuou. Tu disseste que eu tinha de entender o meu lugar. Eu entendi. Mas talvez tu também devas entender o teu lugar. Não é o cargo de diretor que te dá valor, nem a perda do cargo que te torna sem valor. O que define quem tu és é a forma como tratas aqueles que estiveram ao teu lado. Tiago endureceu. Aquela frase fez com que ele se lembrasse das noites em que a Clara esperava por ele para jantar. Lembrou-se das vezes em que ela o esperava à porta, e até do dia em que ela o viu no café com a Sofia, mas não entrou. Ele pensou que a Clara era fraca. Agora ele entendia que ela só estava em silêncio por afeto. Quando o afeto desapareceu, aquele silêncio tornou-se uma distância que ele não conseguia transpor. Clara desligou o telefone. Tiago permaneceu imóvel. Lá fora, começava a chover em Lisboa. A sua mãe, sentada em frente, ainda não entendia bem o que se passava. Ela perguntou: "O que é que ela disse?" Tiago olhou para a mãe. Acho que tínhamos uma ideia errada da Clara. A mãe dele ficou furiosa. Tu ainda a defendes? Tiago não respondeu, porque, pela primeira vez na vida, ele não sabia quem defender. Ele olhou para a sala espaçosa de que outrora se orgulhava, para o carro estacionado lá fora, para os objetos caros de que a mãe se gabava aos parentes. De repente percebeu que, se tudo aquilo desaparecesse, o que lhe restaria? Essa pergunta fez Tiago ficar sentado em silêncio por muito tempo. Enquanto isso, noutro local de Lisboa, eu estava à janela a observar as gotas de chuva a cair no jardim. Não sabia o que mais aconteceria no dia seguinte, mas sabia uma coisa. Já não queria voltar àquele casamento. Quer Tiago perdesse o cargo ou não, quer a sua família mantivesse a casa ou não. Eu só queria que o que pertencia a cada um voltasse para si. E o que se perdera entre Tiago e eu, talvez nem todo o dinheiro do mundo pudesse comprar de volta. Tiago ficou parado por muito tempo no corredor da empresa, com o telemóvel ainda junto ao ouvido, mas a linha já estava em silêncio há algum tempo. Ele baixou lentamente o telemóvel. Em menos de uma hora, tudo começou a acontecer ao mesmo tempo. Ele foi suspenso dos seus poderes de gestão, a moradia foi inventariada, o carro da empresa foi solicitado para devolução, os membros da família que ele tinha contratado também receberam notificações para apresentar os seus registros e explicar o processo de recrutamento. Tiago nunca tinha sentido tanta impotência. O que mais o incomodava era que ninguém lhe dizia que esta era uma decisão da Clara. Mas quanto mais ninguém dizia, mais ele tinha a certeza de que a minha chamada telefônica à porta do tribunal era a causa. Ele voltou para a sala de reuniões. O senhor Afonso ainda estava lá. Tiago já não mantinha a calma inicial. Quero saber uma coisa. O senhor Afonso levantou a cabeça. Pode perguntar. Tiago olhou-o diretamente nos olhos. Quem é a Clara? O ambiente na sala ficou imediatamente em silêncio. Alguns membros do conselho olharam-se. O senhor Afonso fechou a pasta de documentos. Há 3 anos que é casado com ela. Essa pergunta não nos devia ser feita. Tiago cerrou os dentes. Eu sei que ela é minha ex-esposa. Estou a perguntar sobre a família dela. O senhor Afonso manteve a calma. Então, devias perguntar-lhe a ela. Tiago bateu na mesa. Chega. A sua voz reverberou, assustando alguns presentes. Preciso de saber por que é que, com apenas uma chamada dela, a empresa me suspendeu imediatamente. O senhor Afonso olhou para ele por muito tempo
e depois disse calmamente: Tiago, o senhor está a entender mal uma coisa. Tiago sorriu ironicamente. Estou a entender mal o quê? A auditoria interna dos projetos sob sua responsabilidade não começou hoje. O sorriso no rosto de Tiago desapareceu lentamente. O senhor Afonso continuou. O processo de auditoria já estava em andamento. Foram registrados indícios relacionados com o uso de contratados com ligações pessoais, recrutamento de familiares e algumas despesas não justificadas. Tiago respondeu imediatamente. Isso são coisas que podem ser explicadas. Certo, o senhor Afonso acenou com a cabeça. É por isso que foi suspenso para facilitar a auditoria, e não há ainda uma conclusão final. Tiago ficou imóvel. Pela primeira vez, um sentimento diferente surgiu no seu coração. Não apenas raiva, mas confusão. Se a auditoria já tinha começado antes, a Clara sabia há quanto tempo? Ele lembrou-se do período recente. Eu perguntava menos sobre o trabalho dele. Também já não discutia quando ele chegava tarde. Eu estava tão calma que ele chegou a pensar que eu já não me importava com o casamento. Agora, olhando para trás, Tiago percebeu que talvez, enquanto ele pensava que eu estava a tentar agarrar-me a ele, eu já estava secretamente a ver mais coisas do que ele imaginava. O senhor Afonso continuou. E a auditoria de ativos também é um processo separado. O senhor tem direito aos benefícios correspondentes ao seu cargo. Quando seus poderes de gestão são temporariamente suspensos, os ativos relacionados com o trabalho precisam de ser inventariados. Tiago perguntou: Aquela moradia é minha? O senhor Afonso respondeu: Não, é uma residência cedida pela empresa ao diretor de filial durante o seu mandato. Tiago ficou atordoado. Vivo lá há 3 anos. Isso não muda a natureza legal. Tiago não conseguiu dizer nada. O senhor Afonso olhou para ele. Não estamos a confiscar os seus bens pessoais legítimos. Ninguém tem o direito de fazer isso. Mas os bens pertencentes ao grupo empresarial devem ser geridos de acordo com as regras. Tiago virou-se. Nesse momento, o seu telemóvel tocou novamente. Desta vez, era Sofia. Ele olhou para o ecrã por alguns segundos antes de atender. Sofia perguntou imediatamente: Onde estás? Na empresa. Como está a situação? Tiago não respondeu imediatamente. Depois disse: Fui suspenso temporariamente para uma auditoria. Houve silêncio do outro lado da linha. Ele ouviu a Sofia inspirar levemente. É só temporário, não é? Tiago franziu a testa. Como o que és que estás preocupada? Não estou preocupada com nada. Só quero saber a situação para ver se o projeto das duas partes será afetado. Tiago sentiu-se de repente irritado. Enquanto toda a sua vida estava a ruir, a primeira coisa com que ela se preocupou foi o projeto. Ele respondeu: Não sei. Sofia disse rapidamente: Então, tenta esclarecer, o meu chefe também me está a questionar. Tiago interrompeu: Sofia, e se eu realmente perder o cargo? Desta vez ela ficou em silêncio por mais tempo. Depois respondeu: Por que dizes isso de repente? Isso ainda não aconteceu. Tiago não disse mais nada. Ele desligou o telefone. Um sentimento estranho e desagradável surgiu no seu coração. Apenas ontem, ele pensava que a Sofia era quem melhor entendia as suas ambições e a sua vida do que a Clara. Mas hoje, quando as coisas deram errado, a primeira pessoa para quem ele queria ligar era eu. Tiago abriu a lista de contactos. O nome de Clara ainda estava numa posição familiar. O seu dedo pairou por muito tempo. No fim, ele não ligou. Sabia que eu poderia não atender. Ou pior ainda, eu poderia atender e falar com ele com a mesma voz calma daquela manhã. O que te pertence, fica para ti. Tiago sentou-se no banco do corredor. De repente, lembrou-se de algo que acontecera há quase 1 ano. Naquele dia, a sua mãe queria remodelar a moradia. Ela disse que a sala de estar estava demasiado antiga e que precisava de ser renovada com luxo, porque o seu filho já era diretor. Tiago concordou imediatamente. Eu, naquela altura, perguntei apenas: Já pediste a opinião da empresa? Tiago riu. É a nossa casa. A quem é que eu tenho de pedir? Eu acrescentei que ele devia rever os documentos de uso. Ele ficou irritado. Clara, não esteja sempre a falar como se eu não soubesse de nada. Depois disso,
Não mencionei mais o assunto. A sua mãe reformou a sala de estar, mudou todos os móveis e refez parte do jardim. Tiago pensava que era algo normal, mas agora, ao saber que a casa não lhe pertencia, ele lembrou-se claramente de cada palavra que eu disse. Eu sabia. Pelo menos eu entendia melhor do que ele, mas não usei isso para o humilhar. Tiago começou a perceber uma verdade que feriu profundamente o seu orgulho. Durante todos aqueles anos, ele sempre pensou que me estava a proteger, mas talvez a pessoa mais protegida fosse ele próprio. Ao meio-dia, Tiago saiu da empresa. Já não conduzia o carro habitual. O Departamento de Gestão de Ativos solicitou uma inspeção e a recuperação temporária do veículo. Teve de pedir um táxi para casa. Pela primeira vez em muitos anos, Tiago sentou-se no banco de trás de um carro de serviço, olhando para a cidade de Lisboa através do vidro, com a sensação de se estar a tornar noutra pessoa. Quando o carro chegou ao portão da moradia, ele viu 2 funcionários da empresa à espera. A sua mãe saiu de casa, com o rosto pálido. Assim que viu o filho, correu até ele. Tiago, tens de me dizer o que se passa. Tiago entrou em casa. A sala, que antes estava sempre cheia de risos, estava hoje estranhamente silenciosa. A sua irmã estava sentada num canto, com vários papéis à sua frente. Ela apontou para eles. Disseram que esta casa não é nossa. Tiago não respondeu. A sua mãe quase gritou. Diz alguma coisa, Tiago. Tiago olhou para ela, a voz rouca. Esta casa é da empresa. Ela ficou pasmada. O quê? A irmã dele levantou-se abruptamente. Não pode ser. Tiago disse. Eles forneceram, para o diretor. A sua mãe olhou em volta da sala. Este era o lugar de que ela se gabava para todos os parentes. Era a casa que ela dizia que o seu filho tinha comprado com o dinheiro que ganhava. Ela tinha dado festas de aniversário aqui, convidado amigos, ficado na varanda a olhar para a rua e a dizer que o seu filho tinha feito fortuna. Agora, uma única frase mudara tudo. Ela virou-se para Tiago. Aquela resposta fez com que a sala ficasse em silêncio. A irmã de Tiago murmurou. E a Clara? Tiago não queria ouvir aquele nome, mas a sua mãe virou-se imediatamente. É isso mesmo, a Clara sabe disto. Ela lembrou-se da chamada telefônica à porta do tribunal, lembrou-se do carro, lembrou-se do homem que me chamara Senhora Clara. A mãe de Tiago recuou um passo e depois olhou diretamente para o filho. Tiago. Ele levantou a cabeça. Ela perguntou com a voz trêmula: quem é o pai da Clara? Tiago não respondeu. Não porque não quisesse, mas porque pela primeira vez em 3 anos de casamento, ele percebeu que realmente não sabia. Ele sabia que eu gostava de beber chá quente de manhã, sabia que eu tinha medo de lugares superlotados, sabia que eu gostava de passear pelo jardim botânico em dias frios, mas ele nunca tinha tentado aprender mais sobre a minha família. Ele assumia que essas coisas não importavam porque, na mente de Tiago, a minha família era apenas um empresário comum, enquanto ele era quem estava gradualmente a construir o seu futuro. Agora, essa mesma autoconfiança fazia com que ele se sentisse insignificante. Tiago pegou no telemóvel e abriu uma foto do dia do casamento. Na foto, eu estava ao lado do meu pai. Ele usava um fato escuro, o rosto sério, mas o olhar para mim era muito gentil. Tiago olhou para a foto por um longo tempo e, de repente, lembrou-se de um grande cartaz por onde ele tinha passado muitas vezes a caminho do novo resort. Lá estava uma imagem do presidente fundador do grupo empresarial. Esse rosto, Tiago ampliou a foto e as suas mãos começaram a tremer. Não, ele abanou a cabeça. Não pode ser. A sua mãe aproximou-se. O que se passa contigo? Tiago não respondeu. Ele abriu o navegador e procurou informações sobre o grupo. Na primeira página, apareceu uma imagem familiar. O homem estava ao lado de um novo projeto em Lisboa. O texto abaixo dizia o nome do Sr. Afonso, presidente do Conselho de Administração. Tiago sentiu a garganta seca. Ele virou-se para a mãe. É o pai da Clara. A sua mãe olhou para o ecrã. A sua irmã também se aproximou. Os 3 ficaram imóveis. Ninguém falou durante alguns minutos. A mãe de Tiago sentou-se lentamente na cadeira. Ela lembrou-se de cada palavra que me tinha dito. Uma mulher sem nada, que vive às custas do marido, que não sabe o seu lugar.
Ela também se lembrou daquela manhã em que estava à porta do tribunal, apontou o dedo para o meu rosto e gritou: "Levem-na para um hospital psiquiátrico. Ela enlouqueceu." Agora, a mulher que acabara de dizer essas palavras não conseguia dizer mais nada, porque percebera uma coisa. A pessoa considerada louca não era eu. Era apenas que, até então, toda a sua família tinha sido demasiado autoconfiante em coisas que nunca tinham realmente pertencido a eles. Nesse momento, o telemóvel de Tiago tocou novamente. Ele olhou para o ecrã. Era um número interno. Tiago atendeu, e do outro lado, a voz disse brevemente: "Senhor Tiago, amanhã de manhã o Conselho de Administração terá a próxima reunião. O senhor precisa de comparecer para prestar esclarecimentos." Tiago apertou o telemóvel. Ele sabia que o dia seguinte poderia decidir o seu futuro. Ele também sabia que, por mais que quisesse negar, a sua vida já não era a mesma desde a manhã em que saiu do tribunal. Mas o que mais assustava Tiago não era perder o cargo, mas pela primeira vez, ter de enfrentar a possibilidade de que a mulher que ele acabara de abandonar talvez nunca tivesse precisado dele como ele sempre pensara. E pior ainda, talvez durante os últimos 3 anos, a pessoa que viveu numa ilusão não fosse a Clara, mas sim ele. Naquela noite, na moradia da rua familiar de Lisboa, ninguém queria mais falar. A mãe de Tiago sentou-se imóvel na cadeira, onde costumava receber visitas. A sua irmã andava de um lado para o outro, ocasionalmente olhando para fora, como se temesse que, ao virar as costas por um momento, mais alguém da empresa viesse levar algo. E Tiago estava sentado sozinho perto da janela, com o artigo sobre o grupo ainda no ecrã do telemóvel. A foto do Sr. Afonso estava bem no meio da página. Ele olhava repetidamente para aquele rosto. Na verdade, Tiago já tinha conhecido meu pai. No dia do casamento, ele estivera ao meu lado durante toda a cerimônia. Depois, em cada feriado, o meu pai enviava presentes. Algumas vezes, ele esteve em Lisboa, e Tiago também o encontrara em jantares de família. Mas aos olhos de Tiago, ele era apenas um homem de meia idade, empresário, de poucas palavras e bastante rigoroso. Tiago nunca se importou em conhecer mais a fundo. Uma vez, eu disse que o meu pai estava muito ocupado com um grande projeto em Lisboa. Tiago apenas resmungou e continuou a falar do seu trabalho. Naquela época, ele estava em processo de promoção para um cargo superior. Na mente de Tiago, só havia contratos, reuniões com parceiros e a sensação de euforia por finalmente estar a ganhar uma posição. Ele não sabia que o grande projeto de que eu falara era o mesmo projeto em que ele estava a participar como gestor. Agora, ao recordar, Tiago percebia que havia demasiados sinais bem à sua frente, só que ele nunca quis vê-los. Sua mãe de repente falou: "Por que ela nos escondeu isso?" Tiago não se virou. "A Clara? Quem?" A voz dela ainda tremia, mas agora havia raiva nela. "Se o pai dela é o presidente do grupo, por que ela não disse?" Tiago forçou um sorriso. Um sorriso de alguém que acabara de perceber que vivera demasiado tempo num engano. "Ela não escondeu, mãe." Ela virou-se abruptamente. Tiago olhou para a mãe. "Nós é que nunca perguntamos." A sala ficou em silêncio. Tiago sabia que aquela frase também se aplicava a ele. Ele tinha me perguntado muitas coisas. "O que queres comer? Onde queres ir no fim de semana? Como está o teu projeto?" Mas nunca me tinha perguntado mais a fundo sobre a minha família, porque na sua mente eu já era sua esposa. Outras coisas não importavam. Ou, mais precisamente, Tiago acreditava que a minha família não poderia ter um papel mais importante do que a sua na vida de ambos. Essa autoconfiança tinha crescido com cada promoção. A mãe de Tiago ainda não aceitava. Ela levantou-se. "Não, isto deve ter sido intencional dela." Tiago não respondeu. Ela continuou. "Ela sabia que vivíamos aqui. Ela sabia que esta casa é para toda a família, e mesmo assim ligou para o pai dela para recuperar." Tiago disse lentamente: "Mãe, esta casa não é minha." Ela ficou pasmada. Tiago olhou em volta da sala. Há 3 anos, o dia em que se mudou para cá, ele estava tão feliz que não conseguiu dormir. Era uma moradia espaçosa, numa ótima localização, com vista para uma colina cheia de pinheiros.
A empresa forneceu-lhe a residência depois de assumir o cargo de diretor de filial. Naquele dia, Tiago tinha ligado para a mãe e dito: "Consegui, mãe." A mãe dele chorou de orgulho. Depois, ela mudou-se para viver com ele. A sua irmã também trazia frequentemente os filhos. Aos poucos, toda a família passou a considerar o lugar como sua propriedade. Ninguém perguntou em detalhes. Ninguém leu os termos nos documentos. Porque todos acreditavam que Tiago era o diretor. E um diretor, é claro, tinha que ter tudo aquilo. Tiago fechou os olhos. "Eu não comprei esta casa." A sua mãe olhou para ele. Ela não conseguiu dizer nada. Um momento depois, a irmã de Tiago falou: "E o meu carro?" Tiago respondeu: "Também é da empresa." A irmã dele imediatamente ficou irritada. "Mas tu disseste para eu usar." Tiago levantou a cabeça. "Porque naquela altura eu pensava que tinha o direito." Aquela frase magoou-o profundamente. Tiago nunca pensou que um dia teria de admitir aquilo. Ele pensava que o poder nas suas mãos era eterno. Ele assinava uma decisão e os funcionários tinham de a cumprir. Ele recomendava alguém e o Departamento de Recursos Humanos o considerava mais rapidamente. Ele queria priorizar um fornecedor e os departamentos tinham de ouvir. Pouco a pouco, Tiago já não diferenciava claramente o que era autoridade delegada e o que ele próprio pensava ter o direito de decidir. A sua mãe sentou-se lentamente. Ela olhou para o filho. "Então, o que fazemos agora?" Tiago não respondeu. Ele não sabia. Nesse momento, a campainha tocou. Os três levaram um susto. Um funcionário de gestão de ativos estava lá fora, acompanhado de um responsável administrativo. Tiago abriu a porta. O homem fez uma vênia. "Senhor Tiago, viemos para finalizar o inventário." Tiago acenou com a cabeça. "Entrem." A sua mãe imediatamente se aproximou. "O que é que vocês querem levar?" O funcionário manteve um tom educado. "Senhora, estamos apenas a fazer um levantamento dos bens pertencentes ao grupo, de acordo com a lista. Os bens pessoais da família não estão sujeitos à recuperação." Ela ainda não tinha se acalmado. "E esta casa?" O homem respondeu. "De acordo com o regulamento, esta é a residência destinada ao diretor de filial. Quando o senhor Tiago for suspenso dos seus poderes executivos, a empresa precisa de fazer um inventário e reorganizar." A mãe de Tiago olhou para o filho. Tiago ficou imóvel. O funcionário continuou: "A entrega terá um prazo específico. Ninguém está a pedir à família para sair daqui imediatamente esta noite." Ao ouvir isso, a mãe de Tiago respirou fundo. Ela ainda tinha alguma esperança. Ela virou-se para Tiago. "Vais recuperar o teu cargo, não é?" Tiago não respondeu. Ele sabia que a auditoria ainda não tinha uma conclusão, mas os documentos que estavam a ser apresentados faziam-no perder a confiança de antes. Tiago pensava que introduzir familiares na empresa era apenas ajudar a família. Ele pensava que escolher fornecedores conhecidos seria mais conveniente para o trabalho. Ele também tinha ignorado algumas etapas de verificação, por acreditar que conhecia bem os parceiros. Cada ação individual ele podia explicar. Mas quando colocava tudo junto, Tiago entendia por que o conselho de administração tinha que questionar. O problema não era se ele tinha tentado causar perdas intencionalmente. O problema era que ele tinha deixado interesses pessoais e relações interferirem numa posição que deveria ter sido gerida por princípios. Tiago saiu para a varanda. A noite em Lisboa estava mais fria. A névoa começava a cobrir os telhados distantes. O seu telemóvel tocou. Era a Sofia. Tiago olhou para o nome dela por um momento antes de atender. "O que se passa?" A voz de Sofia estava mais cautelosa do que o habitual. "Ouvi dizer que a tua empresa está a fazer uma auditoria muito rigorosa." "Quem te disse?" "A minha empresa também sabe." Tiago ficou em silêncio. Sofia continuou: "Tiago, talvez nós devêssemos manter alguma distância por um tempo." Ele levantou a cabeça. "Manter distância? Não quero que as pessoas entendam mal, especialmente agora que o projeto das duas partes está sob revisão." Tiago soltou uma risada curta e seca. Ele perguntou: "Se eu não estivesse com problemas hoje, terias dito isso?" Silêncio do outro lado da linha. Tiago entendeu. Ele não precisava de ouvir mais nada. Ele desligou o telefone. Foi a primeira vez em muitos meses que Tiago pensou em mim sem sentir irritação. Ele lembrou-se das vezes em que eu, em silêncio, o
O esperava para jantar. Das vezes em que ele se irritava e eu não o contestava. Das vezes em que a mãe dele dizia palavras duras e eu apenas ficava em silêncio. Tiago pensava que esse silêncio era porque eu dependia dele, mas agora ele começava a entender. Talvez eu estivesse em silêncio não por não ter capacidade para responder. Eu apenas estava a tentar manter a pequena ponta de afeto que restava, mas ele próprio a tinha feito desaparecer. Quase à meia-noite, Tiago ligou para mim. Desta vez, eu atendi. Do outro lado da linha, tudo estava em silêncio. Ele disse: "Clara." Eu respondi: "Estou a ouvir." A minha voz estava tão calma que, de repente, Tiago não sabia o que dizer. Depois de um longo momento, ele perguntou: "Tu sabias há quanto tempo?" "Eu entendo o que estás a perguntar." Eu respondi: "Tempo suficiente para te dar uma oportunidade de te redimires." Tiago apertou o telemóvel. "Por que não me disseste quem era o teu pai?" Fiquei em silêncio por alguns segundos e depois disse: "Se realmente quisesse saber, terias perguntado." Tiago não conseguiu refutar. Continuei: "E se estás a perguntar por que o meu pai pode pedir uma auditoria ao teu trabalho, deves lembrar-te de uma coisa: a auditoria não começou hoje." Tiago perguntou: "Tu pediste para me despedirem?" Eu respondi claramente: "Não." Ele ficou em silêncio. Continuei: "Apenas pedi que o que não te pertence fosse devolvido ao seu devido lugar. Quanto a se continuarás a ser diretor ou não, isso dependerá do resultado da auditoria." A voz de Tiago baixou. "E se eu perder tudo?" Olhei pela janela do carro. Lá fora, as luzes de Lisboa brilhavam na névoa. Eu respondi: "Não perderás o que realmente te pertence." Tiago perguntou suavemente: "E tu?" Não respondi imediatamente. Talvez ele quisesse perguntar se eu poderia voltar. Mas há perguntas que, quando já se foi longe demais, o próprio silêncio é suficiente para ser a resposta. Apenas disse: "Tiago, amanhã vai para a reunião com o conselho, diz a verdade sobre o que fizeste." Depois desliguei o telefone. Na manhã seguinte, quando o sol mal conseguia penetrar na névoa de Lisboa, Tiago recebeu a notificação final antes da reunião. Todo o processo de auditoria tinha completado a fase inicial de documentação. Ele tinha de comparecer para ouvir as conclusões. Tiago ficou parado por muito tempo à janela. Atrás dele, a mãe ainda esperava. Ela perguntou: "O que é que eles disseram?" Tiago virou-se. Pela primeira vez em muitos anos, o seu rosto já não mostrava a autoconfiança de um diretor. Ele disse apenas: "Tenho de ir para a empresa." A sua mãe olhou para o filho. Tiago curvou-se para pegar no casaco, mas ao sair da moradia que a família antes considerava sua, ele de repente percebeu uma coisa. Há coisas que se perdem e se podem reencontrar, mas a confiança de alguém que foi ferida por si mesma não pode simplesmente voltar ao normal. E Tiago sabia que o mais assustador já não era a próxima reunião, mas sim o momento em que ele teria de enfrentar a verdade de que a mulher que ele considerava a mais fraca era, na verdade, quem o tinha visto mudar há mais tempo do que qualquer outra pessoa. Naquela manhã, Lisboa estava ensolarada. Um sol suave atravessava a névoa remanescente nos pinheiros, fazendo com que a cidade parecesse estranhamente pacífica, mas dentro da moradia na rua sinuosa, ninguém tinha disposição para olhar cá para fora. Tiago ficou em frente ao espelho por muito tempo, vestido com o seu fato habitual, o casaco que orgulhava a mãe sempre que via o filho sair de casa. Antes, ela costumava dizer aos vizinhos que o Tiago era diretor de uma grande empresa. Dizia com orgulho, por vezes com um toque de exibicionismo. Mas naquela manhã, ao ver Tiago ajustar o colarinho, a mãe não disse nada. Apenas sentou-se na cadeira, com as mãos entrelaçadas. Finalmente ela perguntou: "Precisas que eu vá contigo?" Tiago abanou a cabeça. "Não é preciso, mãe." A sua voz estava cansada. "Vou apenas ao trabalho." Ela quis dizer mais, mas depois parou. Tiago saiu de casa, passou pela sala, olhou para a mesa, o sofá, os quadros na parede, e de repente percebeu que esta podia ser uma das últimas vezes que passava por ali como alguém cedido pela empresa. Esse pensamento oprimiu-o. Ele pensara que tinha tudo: uma boa posição, uma bela moradia, uma família que sempre se orgulhava dele, uma mulher que esperava,
Mas Tiago tinha afastado essa mulher da sua vida, e o que restava, afinal, nem sequer lhe pertencia realmente. Tiago chegou à empresa mais cedo do que o horário marcado. Desta vez, ninguém o cumprimentou como de costume. Não porque os funcionários tivessem mudado de atitude, mas porque todos sabiam que ele estava suspenso das suas funções de gestão. Tiago passou pelo corredor familiar. A cada passo, ele recordava os dias em que ali caminhava com uma mentalidade completamente diferente. Antes, quando ele aparecia, os subordinados geralmente se levantavam para o saudar. Alguns apressavam-se a segui-lo para relatar o trabalho. Em algumas chamadas telefônicas, bastava ele dizer uma palavra para toda a equipa do projeto ter de mudar de planos. Ele pensava que era respeito, mas agora Tiago entendia que parte disso era apenas respeito pelo cargo que ele ocupava. O cargo mudou, e a forma como todos o tratavam também mudou. Tiago entrou na sala de reuniões. Hoje, o meu pai estava presente. O senhor Afonso estava sentado à cabeceira da mesa, de fato cinzento, cabelos grisalhos, o rosto ainda tão sério como Tiago o vira nos jantares de família. Mas hoje ele já não era o seu sogro. Ele era o presidente do grupo empresarial. Tiago parou. Talvez esta fosse a primeira vez que ele o olhava com uma perspectiva completamente diferente. O senhor Afonso olhou para Tiago. Por favor, sente-se, Tiago. A sua voz era calma, sem raiva ou triunfo. Isso tornou Tiago ainda mais desconfortável. Ele sentou-se, com uma grossa pasta de documentos à sua frente. O senhor Ricardo, o assessor principal, estava sentado à direita do presidente. Os membros do conselho de administração estavam todos presentes. O senhor Afonso começou. A reunião de hoje destina-se a ouvir a sua justificação e a anunciar os resultados iniciais da auditoria. Tiago respirou fundo e olhou para o meu pai. Com licença, senhor. O senhor Afonso interrompeu. Hoje é uma reunião de trabalho. Tiago ficou em silêncio. Ele continuou. Aqui não há relações familiares, apenas responsabilidade. Tiago baixou o olhar. A reunião começou. Cada questão foi levantada. A contratação de 2 parentes de Tiago para posições que não preenchiam totalmente os requisitos, a escolha de alguns fornecedores com ligações pessoais, as despesas adicionais não justificadas desde o início. Algumas decisões foram tomadas demasiado depressa, ignorando o devido processo de avaliação. Tiago explicou uma a uma. Ele não negou nada, mas disse que não tinha a intenção de causar perdas à empresa. Os familiares foram contratados porque ele acreditava que eram capazes. Alguns parceiros foram privilegiados porque ele pensava que seria mais conveniente para a implementação. As despesas pouco claras eram devido à falta de documentação completa por parte dos subordinados. O senhor Ricardo ouviu atentamente. Quando Tiago terminou de falar, ele fez apenas uma pergunta. Se o senhor não fosse diretor hoje, essas pessoas teriam recebido tais privilégios? Tiago não respondeu. A sala ficou em silêncio. Essa era a pergunta que ele não conseguia evitar, porque a resposta era demasiado óbvia. Não. Se não tivesse aquela posição, ele provavelmente não seria capaz de os colocar lá. Não seria capaz de pedir ao departamento relevante para acelerar a análise, nem conseguiria assinar com confiança documentos que deveriam ter sido verificados mais cuidadosamente. O senhor Afonso olhou para Tiago. Sabes o que é mais perigoso, Tiago? Ele levantou a cabeça. Não é alguém que deliberadamente faz coisas erradas, mas alguém que pensa que tem poder suficiente para não precisar de verificar se o que faz está certo ou não. Tiago baixou a cabeça. Pela primeira vez ele não tentou refutar, porque sabia que o meu pai tinha razão. 1 hora depois, o conselho fez uma pausa para finalizar a ata. Tiago saiu para o corredor. Ele encostou-se à parede, e o telemóvel tocou novamente. Era a Sofia. Tiago olhou para o nome dela por um longo tempo, e no fim, atendeu. Sofia disse: Estás em reunião, Tiago? Sim. Como está a situação? Tiago fechou os olhos. Ainda não acabou. Ela ficou em silêncio por alguns segundos. Tiago, tenho algo para te dizer. Ele soube imediatamente pela voz dela. Ele já tinha adivinhado. Tiago respondeu. Diz. Sofia falou muito lentamente. Talvez devêssemos parar por aqui. Tiago riu secamente. Finalmente chegou a hora de dizeres isso. Não digas isso, Tiago.
Acho que a situação atual é demasiado complicada. Tiago perguntou. Se eu ainda fosse diretor, seria complicado? Sofia ficou em silêncio. Não preciso de ouvir mais nada. Ela disse. Estás a entender-me mal. Tiago interrompeu. Não, agora é que eu te entendo bem. Ele desligou o telefone. Parado no corredor frio, Tiago de repente lembrou-se de uma noite muito antiga. Naquele dia, ele acabara de ser promovido a um cargo de gestão. Eu tinha lhe cozinhado uma pequena refeição. Não havia restaurantes luxuosos, nem vinhos caros, apenas um bolo que eu mesma tinha encomendado. Eu tinha dito a ele, não preciso que sejas o melhor. Só espero que, onde quer que estejas, continues a ser a pessoa em quem eu acreditei. Naquela altura, Tiago riu. Ele pensou que aquela frase era ingênua. Agora ele entendia que talvez essa fosse a única coisa que eu realmente queria dele. Não dinheiro, não cargo, muito menos a moradia. Mas ele pensava que essas coisas é que fariam uma mulher feliz. Quando ele tinha quase tudo, ele perdeu a própria pessoa que o amara quando ele não tinha nada. A porta da sala de reuniões abriu-se. O senhor Ricardo chamou. Senhor Tiago, por favor. Tiago levantou-se, respirou fundo. Ao entrar na sala, ele já não tentou manter a sua autoconfiança de antes. O senhor Afonso olhou-o diretamente nos olhos. O conselho chegou a uma decisão. Tiago ficou imóvel. Naquele momento, ele sabia que, acontecesse o que acontecesse, a sua vida não voltaria ao que era antes. O senhor Afonso disse. Com base nos resultados da auditoria e na sua justificação, o conselho decidiu destituí-lo do cargo de diretor de filial. Tiago fechou os olhos. Aquela frase ainda lhe pesava no peito. O senhor Afonso continuou. As questões relativas aos procedimentos de gestão continuarão a ser revistas. Os pontos sem base suficiente serão esclarecidos de acordo com o regulamento. Tiago levantou a cabeça. O senhor Afonso disse. O grupo não julga alguém apenas por especulações, mas a posição de diretor exige um padrão mais elevado do que meras explicações. Tiago acenou com a cabeça. Eu entendo. A reunião terminou. Ninguém o deteve. Tiago saiu da sala. Desta vez ele já não era o diretor. O cartão na sua mão ainda tinha o seu nome, mas a autoridade por trás dele tinha desaparecido. Tiago desceu para o rés do chão. Ele não sabia para onde ir, para a moradia que estava prestes a ser entregue, ou para procurar Sofia, ou para me encontrar. No fim, ele ligou para a mãe. Ela atendeu imediatamente. Então, filho. Tiago ficou em silêncio. A sua mãe começou a ficar preocupada. Tiago? Ele respondeu. Já não sou diretor. Silêncio do outro lado da linha. Um momento depois ela exclamou. Não pode ser. Tiago não explicou. Ela de repente ficou furiosa. Eu sabia. É a Clara a vingar-se de ti. Tiago fechou os olhos. Mãe, ela continuou, ela arruinou toda a nossa família. Tiago, pela primeira vez, levantou a voz. Chega, mãe. Ela silenciou-se. Tiago apertou o telemóvel. Ninguém me arruinou. A sua mãe ofegava. Então, por que perdeste o cargo? Tiago olhou para o céu cinzento acima das árvores. Por causa do que eu fiz. Ela não disse nada. Tiago continuou. Eu pensei que tinha o direito de fazer tudo, só porque ocupava aquela posição. A sua mãe ainda tentava argumentar. Mas a Clara sabia, Tiago respondeu. Saber não significa que ela criou o que eu fiz. Ela ficou em silêncio. Tiago continuou. Se eu não tivesse errado, ninguém poderia simplesmente me despedir. Aquela frase magoou-o profundamente, porque esta era a primeira vez que Tiago ousava admitir a verdade. Ele já não me culpava, pelo menos não completamente. Ele podia sentir dor porque eu não tinha revelado claramente a minha identidade. Podia sentir raiva porque tudo tinha acontecido no dia do divórcio, mas ele não podia negar que as assinaturas nos documentos eram dele, as decisões de beneficiar familiares eram dele. As coisas que fizeram o conselho perder a confiança também começaram com ele. Tiago chegou a casa quando a tarde já estava avançada. Mal entrou, a mãe correu para ele. Ao ver o rosto do filho, ela entendeu. Sentou-se na cadeira,
como se tivesse perdido todas as forças. Um momento depois, ela levantou a cabeça. Tiago, ele olhou para a mãe. Nós vamos falar com a Clara. Tiago ficou em silêncio. Ela continuou. Eu vou pedir desculpa a ela. Essa frase surpreendeu Tiago. Durante 3 anos, ele nunca tinha ouvido a mãe dizer que precisava pedir desculpa a mim. Mas, naquele momento, ao ver o pânico nos olhos dela, Tiago entendeu que talvez ela ainda não estivesse verdadeiramente arrependida, pelo menos não completamente. Ela estava apenas com medo, mas às vezes, o medo é o primeiro passo para as pessoas refletirem. Tiago olhou pela janela. Lisboa já começava a escurecer. Ele não sabia o que aconteceria no dia seguinte. Não sabia se eu aceitaria vê-la, nem se a mãe realmente pediria desculpa ou apenas imploraria para manter a vida antiga. Mas uma coisa Tiago entendia muito bem. Naquele dia, ele tinha perdido. E quer se ajoelhasse para pedir desculpa ou não, Tiago começava a entender que há coisas na vida que, por mais que se arrependa, não se pode ter de volta. Na manhã seguinte, eu estava sentada num pequeno café na Rua do Loreto quando recebi uma mensagem do Tiago. Posso encontrar-me contigo por um momento? Olhei para a mensagem por um longo tempo. Há quase uma semana, se Tiago tivesse proposto um encontro assim, eu talvez teria pensado muito. Teria adivinhado o que ele queria dizer, se ainda haveria alguma chance para nós. Mas depois da audiência, tudo em mim tinha mudado. Há portas que, uma vez fechadas, não é porque a pessoa já não sente dor, mas porque entende que, se continuar a abri-las, só voltará ao mesmo lugar que a magoou. Respondi com um endereço. Era um café para pequenos almoços perto do Jardim Botânico. Não queria encontrar-me na empresa, nem queria que o encontro se transformasse num confronto. Se eles quisessem conversar, eu estava disposta a ouvir, mas apenas como pessoas que já tiveram um relacionamento. Por volta das 10 vi Tiago entrar, seguido pela mãe e pela irmã. Não me surpreendi. Desde o início, eu soube que este encontro não seria apenas uma conversa particular entre mim e Tiago. A mãe dele olhou em volta e depois aproximou-se. Ao contrário da sua postura autoconfiante à porta do tribunal no dia anterior, hoje ela vestia roupas mais simples, os cabelos presos atrás, mas o que mais me chamou a atenção foi que os seus olhos já não me olhavam com desdém. Em vez disso, havia tensão e confusão. Tiago sentou-se à minha frente. Ele disse baixinho: Obrigado por teres concordado em vir. Eu respondi: Se tiveres algo a dizer, diz. Antes que Tiago pudesse falar, a mãe dele começou. Clara. Olhei para ela. A sua voz estava mais lenta do que o habitual. Sobre a moradia, podes pedir ao teu pai para dar mais tempo à família? Fiquei em silêncio por alguns segundos. Então, essa era a primeira coisa que ela queria dizer. Não sobre as palavras que ela tinha dito a mim, não sobre o casamento desfeito, mas sobre a moradia. Eu respondi. O Departamento de Gestão de Ativos deu 1 semana à família para a devolução. Se houver dificuldades reais, o senhor, Tiago, pode apresentar um pedido de prorrogação de acordo com o regulamento. Ela olhou para mim. Não podes dizer uma palavra? Eu respondi calmamente. Não sou eu quem lida diretamente com isso. A mãe de Tiago começou a perder a paciência. Mas o teu pai é o presidente. Olhei-a diretamente nos olhos. É verdade, mas por isso mesmo, não se pode, por questões familiares, mudar o regulamento para alguém que acabou de ser destituído. A minha frase a surpreendeu. A irmã de Tiago interveio imediatamente. Mas nós somos família dela. Olhei para ela. Tu chamas-me irmã pela primeira vez. Nos últimos 3 anos, a irmã de Tiago quase nunca me considerou parte da família. Sempre que nos encontrávamos, ela costumava perguntar-me se eu trabalhava. Quando eu dizia que tinha o meu próprio negócio, ela apenas sorria e dizia: Que tipo de trabalho é esse que te vejo sempre tão livre? Não os culpei, porque agora essas coisas já não me magoavam como antes. Eu respondi: Já fomos família, mas tudo tem um limite. A irmã de Tiago baixou a cabeça. Ninguém disse mais nada. Tiago permanecera em silêncio até então. Virei-me para ele. Queres encontrar-te comigo apenas para falar da casa? Tiago levantou a cabeça. Não. Ele hesitou por um momento.
Quero pedir-te desculpa. A mãe dele olhou imediatamente para ele. Talvez ela não esperasse que Tiago dissesse isso primeiro. Tiago olhou para mim. Ele sabia que dizer qualquer coisa agora era tarde demais. Eu não respondi. Ele continuou. Eu pensava que estavas a ocultar tudo porque não confiavas em mim. Perguntei. E agora? Tiago baixou a cabeça. Agora entendo que talvez desde o início não estavas a esconder. Só que eu nunca quis saber realmente. Eu não neguei que aquilo era verdade. Tiago disse. Também pensei muito sobre o que disseste. O que é teu, fica para ti. O que nunca te pertenceu, tem de ser devolvido. Ele sorriu suavemente. Talvez durante muito tempo eu tenha vivido numa casa que não era minha, conduzido um carro que não era meu, ocupado uma posição que eu não fui suficientemente sensato para merecer. Olhei para ele. Era a primeira vez que Tiago dizia essas coisas sem tentar culpar ninguém. Mas uma palavra de reconhecimento não podia apagar tudo, eu disse. É bom que tenhas conseguido entender isso. Mas é algo que precisas de fazer por ti mesmo, não para me provar nada. Tiago acenou com a cabeça. Ele sabia que a mãe dele de repente pegou na minha mão. Clara. Olhei para as mãos dela. Ela disse. Eu sei que antes eu disse muitas coisas inapropriadas. Eu não puxei a mão, mas também não respondi imediatamente. Ela hesitou. Eu sou impaciente. Eu só me preocupava com o Tiago, por isso às vezes eu exagerei. Olhei para ela. Acho que devias lembrar-te exatamente do que disseste. Ela congelou. Continuei. Não foi apenas uma ou duas palavras ditas com raiva. Disseste que eu não era digna. Disseste que eu vivia às custas do meu marido. Disseste que eu era uma mosca que queria subir muito alto. O rosto dela empalideceu gradualmente. Eu mantinha a voz calma. Na manhã anterior, à porta do tribunal, disseste que eu devia ser internada num hospital psiquiátrico porque estava louca. O ambiente na mesa ficou pesado. A mãe de Tiago soltou a minha mão. Olhei para ela. Não estou a recordar isso para te envergonhar. Só quero que entendas que uma palavra pode não custar dinheiro, mas leva muito tempo para o ouvinte esquecê-la. Ela baixou a cabeça e, depois de um momento, disse, com uma voz muito baixa: Eu peço desculpa. Eu não disse perdoou, nem disse não perdoou, porque há coisas que o perdão não pode ser decidido num único encontro. Apenas disse, eu aceito as suas desculpas. Ela levantou a cabeça. Talvez não esperasse que eu respondesse assim. Não prometi ajudá-los a recuperar a moradia. Não prometi pedir ao meu pai para recolocar Tiago na empresa. Nem prometi que, a partir de hoje, tudo voltaria ao normal. Apenas reconheci que ela finalmente tinha dito o que devia ter dito há muito tempo. Tiago olhou para mim e perguntou, podes dar-me uma oportunidade para corrigir os meus erros? Eu sabia que ele não estava a falar apenas de trabalho. Olhei pela janela. O jardim botânico, ao longe, brilhava ao sol. Respondi, tu podes corrigir os teus erros na tua própria vida. Tiago ficou em silêncio. Continuei. Mas nem todos os erros significam que os outros têm de esperar que tu os corrijas e depois voltes. Ele fechou os olhos. Talvez essa fosse a resposta que ele já esperava. Nesse instante, o telemóvel de Tiago tocou. Ele olhou para o ecrã. O seu rosto mudou imediatamente. Era a Sofia. Ele não atendeu. O telemóvel tocou novamente. A sua mãe olhou para ele. Quem é? Tiago disse apenas, não é nada. Mas depois apareceu uma mensagem. Acho que devíamos conversar claramente. Estou no nosso antigo café. Tiago olhou para mim. Talvez quisesse dizer algo, mas depois desistiu. Ele levantou-se. Tenho de ir por um momento. Eu acenei com a cabeça. Tiago saiu. A mãe e a irmã dele ficaram sentadas. O ambiente ficou constrangedor. Um momento depois, a mãe de Tiago disse, Clara, olhei para ela. Se eu soubesse antes quem era o teu pai, eu interrompi. Talvez as coisas fossem ainda piores. Ela ficou surpresa. Respondi, porque se só me tratasses bem porque o meu pai tinha poder, isso não seria respeito. Ela não conseguiu dizer nada. Levantei-me. Tenho de ir. A mãe de Tiago também se levantou. Ela parecia querer dizer mais, mas no fim, apenas acenou suavemente com a cabeça. Eu saí do café. Tiago depois encontrou-se com a Sofia. Soube disso não porque o segui,
mas porque naquela tarde Tiago me ligou pessoalmente. Ele disse que tinha acabado de se encontrar com a Sofia. Eu fiquei em silêncio. Tiago continuou. Ela disse que tinha razão. Agora, entre mim e ela, não devíamos continuar. Perguntei: por que me estás a dizer isso? Tiago respondeu: não sei. Talvez porque antes eu não tenha sido suficientemente honesto. Eu disse: Tiago, não preciso de saber como tu e ela acabam. Silêncio do outro lado da linha. Continuei: essa é a tua escolha. Tu escolheste sair do nosso casamento antes de saberes o que irias perder. Agora ela está a sair quando tu não tens mais a tua posição. Isso também é entre vocês os dois. Tiago disse muito baixinho: eu sei. Eu estava prestes a desligar quando ele acrescentou: Clara, eu ouvi. Já me amaste alguma vez? Essa pergunta fez-me ficar em silêncio por muito tempo. Depois respondi: se não te amasse, não teria ficado em silêncio por tanto tempo. Tiago não disse mais nada. Desliguei o telefone. Naquela noite voltei para a casa do meu pai. Ele estava sentado na sala, com uma chávena de chá já fria à sua frente. Sentei-me ao lado dele. O meu pai perguntou: tu encontraste-os, não foi? Acenei com a cabeça. O meu pai não perguntou mais nada. Um momento depois ele disse apenas: queres que eu resolva as coisas mais rapidamente? Eu entendi que ele estava a falar da devolução da moradia e das restantes questões. Abanei a cabeça. Não é preciso, pai. Ele olhou para mim. Eu disse: que tudo siga as regras. Ele acenou com a cabeça. Foi a primeira vez, desde que tudo aconteceu, que me senti realmente aliviada. Não precisava de ver a família de Tiago perder tudo para me sentir satisfeita. Também não precisava que eles sofressem para provar que eu tinha sido magoada. Tudo o que eu precisava era que cada um assumisse a responsabilidade pelas suas próprias escolhas. Quanto a Tiago, depois de sair do encontro com a Sofia, andou sozinho por muito tempo perto do Jardim Botânico. Lisboa, à noite, estava fria. Ele puxou a gola do casaco. As pessoas que passavam não sabiam que, há uns dias, ele era diretor de uma grande filial, nem sabiam que ele tinha acabado de se divorciar, perdido o cargo e estava prestes a sair da casa que ele considerava sua. O mais estranho é que, pela primeira vez em muito tempo, Tiago já não pensava em ter de recuperar tudo. Ele só se lembrava de uma frase que eu tinha dito: nem todos os erros significam que os outros têm de esperar que tu os corrijas e depois voltes. Ele entendeu que, se quisesse recomeçar, primeiro teria de aprender a viver sem depender de um cargo, de uma casa ou do aplauso das pessoas à sua volta. E também teria de aprender a aceitar que a pessoa que ele amava talvez nunca mais voltasse. Tiago ficou parado junto ao lago por muito tempo. Na névoa suave de Lisboa, pela primeira vez, ele sentiu-se realmente sozinho. Mas naquele mesmo momento, ele começou a entender que talvez as pessoas só vejam quem realmente são quando as coisas que as faziam sentir-se importantes lhes escapam das mãos uma após a outra. 3 dias depois do encontro no café perto do Jardim Botânico, a família de Tiago começou a fazer as malas. A moradia, que sempre estivera cheia de gente, agora tornara-se abafante. Os objetos que a mãe de Tiago estimava, que ela exibia aos parentes, agora estavam empilhados em caixas de papelão. A irmã de Tiago, enquanto dobrava a roupa, suspirava. Ela já não mencionava a ideia de me encontrar novamente para pedir mais, porque depois daquela conversa, toda a família percebeu uma coisa: eu não os vingaria, mas também não usaria o poder do meu pai para lhes manter coisas que não lhes pertenciam. A mãe de Tiago foi quem mais mudou. Ela ficou visivelmente mais calada. De manhã, ela costumava sentar-se sozinha na varanda a olhar para a rua. Um dia, Tiago saiu e viu a mãe assegurar o telemóvel. No ecrã, havia chamadas perdidas de algumas amigas antigas. Antes, sempre que alguém ligava, ela falava por muito tempo, mas agora ela apenas olhava para o ecrã e desligava. Tiago entendia que as pessoas que antes vinham frequentemente visitar por causa da bela moradia, por quererem manter relações com a família de um diretor, já não estavam tão entusiasmadas como antes. A sua mãe costumava orgulhar-se disso. Agora ela percebia que algumas pessoas não a valorizavam,
Elas só valorizavam o que ela tinha. Uma tarde, enquanto Tiago arrumava uns documentos antigos, a mãe entrou no quarto. Ela ficou parada à porta por muito tempo. Tiago levantou a cabeça. O que se passa, mãe? Ela não respondeu de imediato e depois disse lentamente: Quero ver a Clara. Tiago parou o que estava a fazer. Tu já te encontraste com ela? Não. A voz dela estava mais baixa. Da última vez, encontrei-a por causa da casa. Tiago olhou para a mãe. Ela baixou a cabeça. Sei que da última vez não fui sincera. Aquela frase fez Tiago silenciar-se. Ela sentou-se na cadeira. Eu só tinha medo de perder a casa. Medo que as pessoas soubessem que perdeste o cargo. Pedi-lhe desculpa também porque pensei que ela podia ajudar a nossa família. Tiago não disse nada. A sua mãe continuou. Mas nestes últimos dias pensei muito. Ela olhou pela janela. Se o pai dela não fosse o presidente naquele dia, se ela ainda fosse uma pessoa comum, eu provavelmente a teria tratado da mesma forma que antes. Tiago ouviu aquilo, e o seu coração ficou pesado, porque era exatamente o que ele tinha dito à mãe. Se ela só mudasse por saber que o meu pai tinha poder, esse respeito não significaria nada. A mãe de Tiago disse lentamente: Eu nunca pensei que ela também tivesse orgulho. Tiago sorriu tristemente. Eu também pensava o mesmo. Ela virou-se para o filho. Não entendo, Tiago respondeu. Porque toda a nossa família pensava que a Clara precisava da nossa família. Ele colocou a pasta de documentos na mesa. Mas talvez quem precisasse mais dela fôssemos nós. A sua mãe ficou em silêncio. Um momento depois ela disse: Já não quero pedir-lhe ajuda. Tiago levantou a cabeça. Ela continuou: Eu só quero pedir desculpa. Tiago olhou para a mãe por muito tempo. Ele não sabia se ela conseguiria fazer isso. Nos últimos 3 anos, a sua mãe nunca tinha admitido estar errada. Mesmo quando dizia palavras duras, ela sempre achou que estava apenas a proteger o filho. Mas agora, pela primeira vez, ela queria ativamente encontrar-me sem mencionar a casa, o trabalho ou o cargo. Tiago disse: Vou perguntar a Clara. Ela abanou a cabeça. Não é preciso. Se ela não quiser encontrar-se, eu entendo. Tiago não respondeu. Naquela tarde, ele conduziu sozinho um carro alugado até perto da minha casa, mas não entrou. Apenas ficou lá fora por um tempo e depois foi embora. Tiago percebeu que tinha se habituado demasiado a conseguir o que queria. Se queria uma posição elevada, esforçava-se. Se queria um projeto, usava as suas ligações. Se queria que os seus familiares fossem privilegiados, ele intercedia. Se queria o meu perdão, antes, ele talvez pensasse que bastavam algumas palavras. Mas agora, ele entendia que há coisas que não podem ser conquistadas exigindo-se. 2 dias depois, Tiago recebeu uma chamada do senhor Ricardo. Ele disse que a empresa queria convidá-lo a trabalhar lá. Tiago pensou que o processo de auditoria ainda não tinha terminado, mas ao chegar, o senhor Ricardo apenas lhe deu uma pasta de documentos. Esta é a decisão final relativa à sua responsabilidade. Tiago abriu-a. Após a auditoria, a empresa não encontrou provas de que ele tivesse desviado bens diretamente ou causado intencionalmente prejuízos ao grupo. Tiago suspirou, mas o senhor Ricardo continuou. Isso não significa que as irregularidades de gestão não existam. Tiago acenou com a cabeça. Eu entendo. O senhor Ricardo disse: O senhor foi destituído do cargo de diretor. Algumas das suas despesas e decisões terão de ser tratadas e corrigidas de acordo com o regulamento. As pessoas contratadas sem o devido processo também serão reavaliadas. Tiago respondeu: Eu vou colaborar. O senhor Ricardo olhou para ele. Essa é uma resposta diferente da anterior. Tiago deu um sorriso muito forçado. Antes eu sempre pensava que bastava explicar. Agora entendo que a explicação não pode substituir a responsabilidade. O senhor Ricardo ficou em silêncio por um momento e depois disse: A empresa ainda pode dar-lhe uma oportunidade de recomeçar noutra posição, depois de concluídos os procedimentos necessários. Tiago levantou a cabeça. O senhor Ricardo continuou: Não é por ser ex-genro do presidente. Tiago baixou a cabeça. Eu entendo. Não é um favor. O grupo ainda precisa de pessoas capazes, mas de agora em diante,
Se quiser conseguir algo, Tiago terá de recomeçar com a sua própria capacidade. Já não tinha o cargo de diretor, nem a moradia, nem as relações privilegiadas. Ele tinha apenas uma oportunidade. Desta vez, a sua sensação era diferente do dia em que foi destituído. Ele ainda estava triste, ainda sentia falta, mas o seu coração já não estava em pânico. Talvez porque, finalmente, ele soubera que ainda tinha um caminho a seguir. Naquela noite, a família de Tiago mudou-se para uma pequena casa arrendada na periferia de Lisboa. O espaço era apenas suficiente para 3 pessoas. Não havia um grande jardim, nem um portão grande, nem uma sala de estar luxuosa. A mãe de Tiago entrou na casa, olhou em volta. Ela não disse nada. Tiago pousou a mala e disse: "É apenas por um tempo, mãe." Ela sentou-se na cadeira e, de repente, disse: "Uma casa pequena também serve." Tiago olhou para a mãe. Ela deu um sorriso triste. "Desde que ainda haja um lugar para recomeçar." Aquela frase surpreendeu Tiago. Ele não sabia se a mãe tinha realmente mudado, mas pelo menos ela tinha começado a entender que uma casa não é definida pelo seu tamanho ou valor. Naquela noite, Tiago recebeu uma mensagem minha. Apenas escrevi brevemente: "Continua a tratar do teu trabalho." Tiago olhou para o ecrã. Ele respondeu: "E tu?" Eu não respondi imediatamente. Um momento depois, recebi uma mensagem: "Eu também estou a começar a minha vida." Tiago leu e releu aquela frase. Ele quis perguntar se eu estava a sair com alguém. Quis perguntar se eu ainda pensava nele. Quis perguntar se um dia eu poderia mudar de ideias, mas no fim, ele não perguntou, porque Tiago entendia que, desta vez, ele tinha de aprender a respeitar o meu espaço. Nos dias seguintes, comecei a voltar ao trabalho. O meu pai sugeriu que eu participasse diretamente num novo projeto do grupo em Lisboa. Antes, eu sempre evitava participar em grandes reuniões. Não porque não tivesse capacidade, mas porque não queria que os outros pensassem que eu era privilegiada por ser filha do presidente. Mas depois de tudo o que aconteceu, entendi uma coisa: tentar esconder as minhas capacidades apenas para fazer os outros se sentirem confortáveis também é uma forma de me magoar. Não preciso de provar que sou rica, nem de exibir quem é o meu pai, mas não tenho razão para continuar a diminuir-me, para manter a dignidade daqueles que sempre quiseram me desprezar. No dia em que cheguei ao grupo empresarial, Tiago também estava presente. Ele foi convidado para finalizar os procedimentos de entrega e receber a decisão sobre sua nova posição. Encontramo-nos no corredor. Tiago parou. Eu também parei. O ambiente ficou um pouco constrangedor. Ele olhou para mim. "Hoje estás a trabalhar." Assenti. "Sim." Ele perguntou: "Trabalhas aqui desde quando?" Respondi: "Tempo suficiente." Tiago sorriu. Eu sei. Olhei para ele. Tiago já não vestia o seu fato luxuoso de antes. Estava vestido de forma simples, e o seu rosto já não tinha a autoconfiança, por vezes arrogante, de outrora. Ele disse que ia recomeçar do zero. Eu acenei com a cabeça. Bom, apenas uma palavra. Mas para Tiago, talvez isso já fosse suficiente. Ele não me pediu para voltar, não fez promessas. Apenas disse suavemente: "Obrigado por não teres piorado as coisas." Olhei para ele. "Não fiz isso por ti. Fiz isso porque não queria tornar-me alguém de quem eu própria me arrependeria depois." Tiago acenou com a cabeça. Eu entendo. Foi a primeira vez, depois de muito tempo, que conseguimos conversar sem raiva, sem ressentimento. Já não tentávamos provar quem estava certo ou errado. Apenas éramos 2 pessoas que tinham percorrido um caminho juntas e depois seguiram direções diferentes. Naquela noite, a mãe de Tiago ligou para ele. Ela perguntou: "Encontrou-se com a Clara hoje?" Tiago respondeu: "Sim." Ela ficou em silêncio por um momento e depois disse: "Se tiveres oportunidade, pede-lhe um favor por mim." "Que favor?" Ela hesitou. "Quero vê-la." Tiago respondeu: "Vou falar com ela." Ela disse imediatamente: "Não é para pedir nada." Tiago não respondeu. A sua mãe continuou: "Sei que agora o que quer que eu diga, ela não acreditará." Ela suspirou: "Mas desta vez, quero dizer eu mesma." Tiago olhou pela janela da pequena casa alugada. Lá fora, a névoa de Lisboa começava a cobrir tudo.
De repente, lembrou-se do dia em que a mãe apontou o dedo para o meu rosto, à porta do tribunal, e disse que eu estava louca. Naquele dia, toda a sua família arrebentou em gargalhadas quando me ouviram ligar para o meu pai. Eles pensaram que eu estava a dizer coisas impensáveis. Pensaram que eu estava apenas a tentar manter a dignidade depois de ter sido abandonada. Ninguém sabia que, apenas um dia depois, eles próprios ficariam em pânico e me procurariam. Mas agora, depois de todos aqueles acontecimentos, Tiago começava a entender. O que eles precisavam já não era ir ter comigo para implorar pela moradia de volta. Não era pedir para eu manter o carro, nem implorar ao meu pai para devolver o cargo de diretor. O que eles realmente tinham de aprender a pedir de volta era o respeito de uma pessoa que eles tinham tratado como se não merecesse ser respeitada. E desta vez, quer se ajoelhassem ou dissessem quantas desculpas fossem, Tiago entendia que a decisão de perdoar ou não nunca lhe pertenceria a ele, mas sim a mim. Um mês depois, Lisboa começou a entrar nos dias mais chuvosos. Naquela manhã, eu acabara uma reunião na empresa quando recebi uma mensagem do Tiago. A minha mãe quer ver-te. Olhei para o ecrã por um momento. Não era a primeira vez que ela queria ver-me, mas desta vez Tiago não disse mais nada sobre a casa, o trabalho ou a família dele. Apenas uma frase. A minha mãe quer ver-te. Eu respondi, certo. Marquei um encontro com ela num pequeno café na Rua da Prata, perto do centro de Lisboa. Cheguei primeiro. Lá fora, chovia uma garoa fina, as pequenas gotas de água nas janelas faziam com que as árvores lá fora parecessem nebulosas. Quase 15 minutos depois, a mãe de Tiago entrou. Ela estava sozinha, sem Tiago, sem a irmã dele, sem ninguém para a acompanhar e para ajudar a dizer as coisas difíceis. Ela viu-me e aproximou-se. Levantei-me. E ela sentou-se à minha frente. Por um longo tempo, nenhuma de nós disse nada. Eu não queria começar a falar. Eu pensava que, em certos encontros, a pessoa que propôs o encontro é quem precisa de começar. Finalmente, a mãe de Tiago suspirou. Pensei muito durante muitos dias. Eu ouvi em silêncio. Ela olhou para suas mãos. Antes, eu sempre pensei que amava o meu filho. Não disse nada. Ela continuou. Mas agora, percebo que talvez não o amava da forma como pensava. Olhei para ela. Ela disse: eu só queria que o Tiago fosse melhor que os outros. Eu queria que ele tivesse um cargo, uma casa bonita, um bom carro. Eu queria que as pessoas olhassem para ele e dissessem: o filho dela é tão inteligente. A sua voz abrandou. E depois comecei a pensar que qualquer um que pudesse afetar essas coisas era uma má pessoa. Eu permaneci em silêncio. Ela levantou a cabeça. Mesmo tu. Essa foi a primeira vez que ela disse aquilo. Sem desculpas, sem culpar as circunstâncias. Sem dizer que era impaciente. Sem dizer que tudo era por amor ao filho. Ela olhou-me diretamente nos olhos. Eu tratei-te mal porque pensava que não tinhas nada. Eu suspirei baixinho. Há coisas que se espera por muito tempo, mas quando se ouvem, o coração já não quer chorar. Talvez porque já tivesse chorado o suficiente nos dias anteriores. Perguntei: se o teu pai não fosse o senhor Afonso, estarias aqui hoje? A mãe de Tiago baixou a cabeça. Um momento depois ela respondeu: talvez, se as coisas não tivessem acontecido, eu não estaria aqui. Ela levantou a cabeça, os olhos vermelhos. Mas se eu ainda estivesse aqui apenas por saber quem é o teu pai, para te pedir desculpa, eu não teria tido coragem de vir sozinha. Aquela frase fez-me silenciar. Ela continuou: perdi muitas coisas no último mês, mas o que mais me envergonhou não foi a moradia ou o facto de o Tiago ter perdido o cargo. Ela olhou pela janela. Foi perceber que fiz com que uma boa pessoa vivesse na minha casa e se sentisse sempre inferior. Não sei se a mãe de Tiago mudou completamente. As pessoas não se transformam em outras em apenas um mês. Mas vi o cansaço nos olhos dela, já não havia a arrogância, nem a autoconfiança baseada no cargo do filho. Apenas uma mulher que finalmente percebera que se enganou por muito tempo. Ela disse: não vim para te pedir para voltares para o Tiago. Levantei a cabeça. Ela deu um sorriso triste. Eu pensava que, se o Tiago perdesse o cargo e tu o deixasses, eu talvez te culparia, mas agora não me atrevo a pensar assim. Eu não disse nada.
Ela continuou: Tu não deves nada à nossa família. Aquela frase surpreendeu-me. Ela disse muito lentamente: Se um dia puderes perdoar, eu serei grata. Se não puderes, eu também não te culpo. Lá fora, a chuva começou a cair mais forte. Fiquei sentada por muito tempo e só então disse: Eu não consigo esquecer tudo. Ela acenou com a cabeça. Eu sei, mas também não quero viver para sempre na raiva. A mãe de Tiago olhou para mim. Continuei: Não preciso que pagues por toda a vida pelo que fizeste. Só espero que, de agora em diante, não trateis ninguém da forma como me trataste. Ela baixou a cabeça. Vi uma gota de lágrima nos seus olhos. Ela não a limpou imediatamente. Um momento depois, ela disse: Eu prometo. O encontro terminou pouco depois. Ela levantou-se primeiro. Ao sair pela porta, ela virou-se. Obrigado por teres aceite encontrar-me. Eu apenas acenei com a cabeça. Eu não a chamei de mãe. Ela já não me chamava de nora. Entre nós tudo mudou, mas pela primeira vez em muito tempo não me senti mais pesada ao vê-la ir embora. Talvez perdoar não seja voltar ao que era antes. Às vezes, perdoar é simplesmente deixar de querer carregar a dor. Uma semana depois, Tiago regressou oficialmente ao trabalho. Não na posição de diretor, mas foi colocado num departamento de gestão de projetos, num nível muito inferior ao anterior. No primeiro dia de trabalho, Tiago foi para a empresa no seu velho ciclomotor que tinha guardado na garagem. Já não havia motorista, nem sala de diretor, nem ninguém à espera de instruções. Ele tinha uma nova secretária, um novo chefe de departamento e procedimentos que antes pensava não precisar de dar muita atenção. Pela primeira vez, Tiago teve de esperar que outras pessoas assinassem as suas aprovações. Teve de fazer relatórios, teve de justificar cada despesa. Algumas pessoas que antes eram seus subordinados agora tornaram-se colegas ao mesmo nível. No início não foi fácil, mas Tiago não desistiu do trabalho, nem procurou meu pai para pedir ajuda, porque desta vez ele entendia que, se tivesse de voltar a uma posição superior, ele queria que fosse por mérito próprio, não por ter sido ex-genro do presidente, nem por eu ter dito uma palavra. Uma tarde, quando eu acabava de sair de uma reunião, Tiago estava à minha espera no corredor. Ele não me barrou o caminho, apenas se aproximou quando eu o vi. Perguntei: O que se passa? Ele disse: A minha mãe encontrou-te, não foi? Acenei com a cabeça. Sim. Tiago ficou em silêncio por um momento e perguntou: Achaste que a minha mãe mudou? Olhei para ele. Não sei. Tiago acenou com a cabeça. Ele sorriu. Eu também não sei. Eu disse: Mudar não é algo que acontece em 1 ou 2 dias. Tiago respondeu que entendia. Ele olhou pela janela. Já trabalho aqui há quase 1 mês. Não disse nada. Tiago continuou. Antes, eu pensava que recomeçar significava ter uma grande oportunidade, mas agora vejo que recomeçar, às vezes, é apenas continuar a ir trabalhar a tempo amanhã e fazer bem o nosso trabalho. Olhei para ele. Desta vez acreditei que ele realmente tinha entendido algo, não porque ele tivesse perdido tudo, mas porque, depois de perder muitas coisas, ele já não tentava encontrar outra pessoa para o colocar de volta na sua posição anterior. Eu disse: Então continua assim. Tiago acenou com a cabeça. Ele não mencionou voltar a estar juntos. Eu também não falei sobre o nosso futuro. Apenas ficamos ali por alguns minutos e depois cada um seguiu o seu caminho. Meio ano depois, numa manhã de início da estação seca, voltei ao Jardim Botânico. Lisboa estava linda naquele dia. O lago estava calmo e a névoa dissipava-se lentamente nos pinheiros. Sentei-me no meu banco habitual e o telemóvel tocou. Era o meu pai. Atendi. O meu pai perguntou se eu voltaria para jantar naquela tarde. Eu sorri. Sim, o meu pai disse. Já pedi para prepararem o teu prato favorito. Eu respondi. Estou a caminho. A chamada terminou. Fiquei a olhar para o lago e de repente lembrei-me da manhã em que saí do tribunal. Naquele dia, eu acabava de assinar o papel que punha fim a 3 anos de casamento. Estava em frente à família de Tiago. Eles riram quando me ouviram ligar para o meu pai. A mãe de Tiago chegou a dizer que eu estava louca. Talvez naquela altura, aos olhos deles, eu fosse uma mulher derrotada, abandonada pelo marido, desprezada pela família do marido,
sem nada além de algumas palavras para tentar manter a dignidade. Mas eles não sabiam. Naquele exato momento, o que eu queria de volta não era a moradia, não era o carro, nem o cargo de Tiago. Eu só queria a minha vida de volta. O meu pai tinha me perguntado uma vez: "Tens a certeza desta decisão?" Naquele dia, eu respondi: "Tenho a certeza." Agora, sentada junto ao jardim botânico, eu tinha ainda mais certeza de que tinha feito a escolha certa. Aquele casamento terminou não porque Tiago perdeu o cargo, nem porque a sua família perdeu a moradia. Ele já tinha terminado muito antes. Terminou nas vezes em que fui magoada e não fui protegida. Terminou no dia em que Tiago escolheu acreditar noutros, em vez de acreditar na sua esposa. Terminou no momento em que percebi que, se continuasse a ficar, eu iria gradualmente tornar-me alguém que sempre teria de pedir permissão para ser respeitada. Eu tinha medo do divórcio, medo de recomeçar, medo de que os outros me olhassem com pena. Mas, no fim, o mais assustador não é estar sozinha, mas sim estar ao lado de alguém que te faz sentir sozinha. O meu telemóvel tocou novamente. Era uma mensagem do Tiago, apenas algumas palavras. "Que tenhas um dia tranquilo." Olhei para a mensagem e depois respondi: "Obrigado. Tu também." Nada mais. Sem necessidade de mais explicações, sem necessidade de um reencontro cheio de lágrimas. Há pessoas que, depois de se afastarem, a melhor coisa que podemos oferecer uma à outra é não nos magoarmos mais. Levantei-me e caminhei lentamente pela estrada à beira do lago. Lá à frente, o sol já estava mais alto. De repente, entendi algo que talvez me tenha levado muito tempo para aprender. O valor de uma pessoa não reside em quem é o seu pai, não reside na casa onde vive, não reside no carro que conduz, e muito menos no título que outros lhe dão. E o amor não é um lugar onde temos de nos curvar e implorar por um tratamento decente. Quem realmente nos ama não nos fará provar que somos dignos. Quanto àqueles que não nos valorizam, mesmo que lhes demos uma vida inteira, por vezes eles só veem o que querem ver. Saí do jardim botânico quando a cidade começava a ficar mais movimentada. Atrás de mim, Lisboa permanecia pacífica na névoa suave. O casamento antigo ficou para trás, a família de Tiago também teve de aprender a recomeçar. Quanto a mim, finalmente não preciso mais de provar quem sou a ninguém. Porque a mulher que saiu do tribunal naquele dia não perdeu tudo. Ela apenas perdeu um casamento que já não valia a pena manter. E, em troca, ela encontrou o que é mais importante, a si mesma. Obrigado, caros ouvintes, por acompanharem a história até aos últimos minutos.